iniciando aqui agora o pós-jogo de Flamengo 1, Internacional 1. Um jogo que o Flamengo tende a lamentar o resultado definitivamente, apesar do desfalques de Arrascaeta, desfalques de Gerson. O Flamengo, na minha opinião, jogou melhor que o Internacional no primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem equilibrado. O Flamengo foi um pouco melhor que o Internacional no primeiro tempo, mas o Flamengo sofreu um gol em desencaixe, vamos dizer assim, na marcação, e o Internacional fez o gol no primeiro tempo. No segundo tempo, praticamente só deu Flamengo, né? O Flamengo foi muito melhor que o Internacional. Feita aí, feita. Internacional foi. Pode ligar. Internacional foi muito. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional no segundo tempo, mas muito melhor mesmo. Se o Juninho tivesse feito aquele gol naquela chance incrível, o Flamengo poderia ter vencido. Também teve chance do Wallace Ian, que ele chutou uma oportunidade, chutou para fora, mas ali era difícil. Também teve a outra chance, que aí sim era uma ótima chance, que ele estava ali quase dentro da pequena área, ele chutou a bola por cima do gol. Então o Flamengo teve chances para vencer o jogo. O Flamengo foi muito melhor que o Internacional no segundo tempo. Equipes que têm futebol, que estão jogando muito bem. O Flamengo no segundo tempo foi muito melhor que o Internacional, mas muito melhor mesmo. E o Flamengo, como eu comentei, tende a lamentar o resultado, porque o Internacional só melhorou mesmo, só ali na reta final do jogo, após a última substituição do Roger, que ele colocou o Thiago Maia e tirou o Wesley. O Internacional foi para um sistema tipo um 4-3-3 ou um 4-4-2, não sei se é um losango no meio de campo. O Internacional ficou com 3 volantes. O Internacional melhorou a marcação no meio de campo. O Flamengo começou a perder muita posse da bola no meio de campo. E o Internacional começou a recuperar a bola e puxar contra-ataque com o Carboneiro, que entrou muito bem no jogo. E o Flamengo não conseguiu vencer, teve chances e não conseguiu aproveitar essas chances que teve no jogo. O Flamengo, coisas que tende a elogiar aqui, é que o Flamengo, por exemplo, marcou muito bem um craque do Internacional e um ótimo jogador do Internacional, que o Flamengo marcou muito bem, o Alan Patrick, tirando aquela jogada que o Wesley perdeu a bola e o Bernabé deu passe, o Alan Patrick chutou para fora. O Alan Patrick praticamente pouco participou do jogo. O Boré, por exemplo, também pouco participou do jogo, embora tenha participado do lance do gol do Internacional. Só que o Flamengo teve muitas dificuldades para marcar o Wesley no primeiro tempo e teve muita dificuldade de marcar o Carboneiro no segundo tempo, após o Internacional modificar ali a sua formação e se tornar ter 3 volantes, que era o Thiago Maia, Fernando e o Ronaldo. E o Flamengo teve dificuldade na marcação, e aí o Flamengo também começou a meio que ficou bagunçado ali, tentando o gol da vitória, e aí o Internacional conseguiu puxar contra-ataque. Volto a repetir uma coisa que o time do Flamengo precisa aprender, os adversários fazem. O Internacional, a cada vez que o Flamengo puxava contra-ataque ou tentava fazer uma transição rápida, o time do Internacional fazia falta e parava o jogo com cartão, parava o jogo e recebia, alguns lances recebia cartão amarelo, outros lances não recebia cartão amarelo. E o Flamengo não. O Flamengo várias vezes deixou o Internacional conseguir puxar o contra-ataque. Aquele lance que não sei quem dá o passe pro Valência. A sorte do Flamengo que o passe foi muito forte, o Valência não conseguiu dominar a bola, porque senão o Internacional teria feito o segundo gol, porque o Flamengo poderia ter feito falta e não fez. E o Internacional quase fez o gol. Aqui, ó, por favor. E o Flamengo, vários lances, poderia ter parado a jogada para fazer falta e parar as jogadas de contra-ataque do Internacional, inclusive lá, especialmente em lances no Carboneiro. E o Flamengo não fez. E o Internacional conseguiu puxar contra-ataque no lance, quase pegou com o Valência. Teve aquele lance ali do Léo Pereira com o Carboneiro, que o Léo Pereira saiu, vamos dizer, machucado ali, no choque ali de joelho. Mas o Flamengo, eu ainda vou olhar aqui para me poder analisar algumas coisas que eu quero comentar. O Flamengo acho que foi bem na marcação do Alan Patrick e do Boré. É lamentar atuações de alguns jogadores que não foram bem, e jogadores que
são fundamentais para o Flamengo, especialmente o Wesley, fundamental para o Flamengo, e outros jogadores que hoje iniciaram de titular e não foram bem. E que, na minha opinião, se o Gonzalo Plata, por exemplo, não tivesse jogado na seleção equatoriana, hoje estaria jogando de titular. O Arrascaeta e o Gerson não tivessem machucado, estariam de titular. Então, o trio, para mim, estaria hoje de titular e não começaram. O Gerson e o Arrascaeta não estavam nem no banco de reservas, estavam machucados. O Gonzalo Plata começou no banco de reservas. Jogadores como o Michael, o Luiz Araújo, que substituíram eles, foram muito mal no jogo. A gente vai comentar tudo isso. Tem umas coisas que eu quero comentar, mas vou passar aqui o comentário aqui para Maria analisar um pouco o jogo para mim poder fazer umas. Notar um negócio aqui. Tá. Vou começar primeiro falando especialmente do segundo tempo e depois eu falo do jogo inteiro. Eu fiz já isso. Vou fazer uma conta aqui rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Flamengo teve 7 oportunidades na segunda etapa que realmente fizesse a gente falar, olha, quase que foi gol. 7 oportunidades. Tá. Ok. 7 oportunidades. A última esqueci de contabilizar aqui foi a finalização de cobrança de falta do Plata. 7 oportunidades. E numa dessas o Flamengo conseguiu marcar o gol, que foi no começo do segundo tempo, na bola parada com o Léo Pereira. O Flamengo teve várias oportunidades para fazer o segundo gol. O Flamengo criou. O Flamengo não deixou o Internacional jogar no segundo tempo. O Flamengo foi muito superior ao Internacional no primeiro tempo. Vou deixar para depois. O segundo tempo, o Flamengo pressionou o Internacional. O Flamengo marcou pressão no Internacional. O Internacional não conseguia passar do meio campo. Só deu o Flamengo no segundo tempo. É verdade que nos últimos 10 minutos o Roger conserta o Internacional. Nos últimos 8 minutos, vai. Conserta com a entrada do Thiago Maia. Depois você vê qual é o minuto que entra o Thiago Maia. Tá, vou olhar aqui rapidamente. Vê pra mim quando é que é a entrada do Thiago. Cadê? 74. Tá. 15 minutos. Quando o Roger coloca o Thiago Maia, ele conserta o espaço que o Flamengo estava aproveitando no meio de campo. O Flamengo estava tendo um jogador a mais no meio campo durante meia hora. E aí o Roger, não é por acaso que o Roger está fazendo um baita de um trabalho no Internacional, ele viu que não adiantava nada ter 2 pontas e um centroavante se o Flamengo jogava a maioria das vezes por dentro. Ele não conseguia sair jogando, porque o Flamengo pressionava demais. Então, ele, muito esperto, muito inteligente, tirar um ponta que você pensa, vai botar o time mais defensivo. Sim, eu até pensei não é exatamente isso. Ele bloqueou o espaço que o Flamengo tinha na entrada da área. Porque é aquilo que eu falei para você. Quando a dupla de zaga do Internacional fica perseguindo os atacantes adversários, o Fernando recua para a última linha. Nessa que o Fernando recua para a última linha, fica apenas um volante do Internacional, que era o Bruno Henrique. O Bruno Henrique sai cedo no começo do segundo tempo, mas por quê? Lá para os 15, 16, 17, 20 minutos. Por quê? Porque o Bruno Henrique estava tendo que cobrir um espaço enorme de campo e ele já estava cansado. Por isso que ele bota o Ronaldo para fazer esta cobertura. Só que mesmo assim o Flamengo continuava tendo mais jogadores naquele setor. Então ele tira um ponta, vendo que assim, a situação tá como? Temos que tentar nos segurar aqui. Só que a substituição dele fez com que o Flamengo tivesse menos espaço por dentro, fazendo com que o Flamengo errasse mais passe e fazendo o Internacional puxar contra-ataque. Só que durante a meia hora que o Flamengo teve, o Flamengo criou oportunidades suficientes para fazer 2-1, gente. A gente tem, vou contabilizar aqui, primeira finalização do Flamengo no segundo tempo, gol do Léo Pereira. Segunda finalização, 2 minutos depois, o Internacional estava na parede. 2 minutos depois que o Flamengo empata. O Léo te dá um lançamento espetacular e o Juninho, completamente livre, chuta na trave. Desculpa, gente, isso não é azar. Não. É gol perdido. Gente, é gol perdido. Aceita. Você acha que se o Pedro tá ali, o Pedro perde esse gol? Você acha que o Bruno Henrique tá ali e perde esse gol? Não perde, gente. Não perde. Quando eu analisei o Juninho, uma das coisas que eu analisei como um ponto negativo é que ele precisa ter muitas oportunidades para fazer gol. Aí você fala, mas ele teve muitas oportunidades hoje. Sim,
Só que num dos pontos fracos dele. Qual é? Jogo aéreo. Juninho não é bom em jogar aéreo. Por isso que todas as cabeçadas dele não foram boas o suficiente para você falar assim, caramba, baita defesa. Ah, você vai falar, aquele cabeçou, sim, mas não foi no canto. É sorte do Rocher ter caído para aquele lado? É sorte do Rocher ter caído para aquele lado. Só que não foi no canto. E o Rocher pegou. Então, assim, hoje, um dos motivos do Flamengo não ter vencido é que o centroavante do Flamengo não soube fazer gol. Ele teve a oportunidade. Eu volto a falar. Se é o Bruno Henrique hoje no lugar do Juninho, provavelmente o Flamengo teria vencido. Aí, tá, tivemos o lance, né, perdido pro Juninho. 3 minutos depois, aos 14 minutos, o Alexandre cabeceia numa bola parada. Na primeira trave. O Flamengo tinha que ter aproveitado mais a bola parada contra o Internacional. Depois, aos 22, tem um lance em que a bola sai da direita, ela é cruzada, não sei se é pelo Wesley. O Bruno Henrique domina e consegue uma bela finalização. Ali, ok, ali era difícil e tal, mas foi uma boa finalização do Bruno Henrique. Aos 27, 5 minutos depois, o Léo Pereira faz um lançamento, o Alacian domina e chuta para fora. Olha quantas oportunidades o Flamengo teve. Aí, qual é a primeira e única finalização real do Internacional no segundo tempo? Qual é? É numa saída errada do Wesley. Na saída errada do Wesley, o Internacional cria a sua única oportunidade no segundo tempo, que poderia resultar em quê? Em uma derrota do Flamengo por um erro individual. E ainda, o Flamengo ainda teve, aos 34 minutos, a bola sobrou pro Wallace Young, que acho que foi o Matheus não sabe, não, acho que é o Wesley, chuta a bola, bate no jogador do Inter, sobra dentro da área, o Wallace Young completamente livre, chuta por cima do gol. A partir dos 34 minutos, 11 minutos, faltava 11 minutos para 45 minutos. Essa foi a última finalização do Flamengo. Minutos antes, entrou o Thiago Maia. 4 minutos antes, entrou o Thiago Maia. Exatamente no momento que o Thiago Maia entra, 3, 4, 5 minutos depois, o Flamengo não consegue mais criar nada até o final do jogo. Não é coincidência. O Roger consertou o meio-campo que o Internacional estava com problema, que o Flamengo estava aproveitando. Vou falar de novo. Quando você é o melhor time em campo, você tem que aproveitar as oportunidades. E vou falar, muita gente tá querendo falar de Arrascaeta, o Arrascaeta tá mal, não sei o quê, não sei o quê. Tem um jogador nesse elenco do Flamengo que, assim, passou da hora da torcida do Flamengo olhar para ele e começar a cobrar este jogador. Este jogador se chama Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha entrou no segundo tempo e fez a mesma coisa que o Michel fez. Só que o Michel está entregando mais do que o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, além de ser um jogador caríssimo, passar a maior parte da temporada no DM, quando entra com esse desempenho aí. E aí, quando eu falo, pode buscar aí, ó, lives lá atrás, que eu falei sobre o Everton Cebolinha. Senhor Everton Cebolinha só sabe cortar para dentro. O adversário fecha os espaços, ele quer cortar para dentro. Não tem espaço, mas ele quer cortar para dentro. Quantas bolas ele perdeu nesse segundo tempo? Então, assim, antes de vocês quererem começar a pegar no pé do Arrascaeta, olha o Everton Cebolinha, que tem que recebe um baita de um salário, custou 16 milhões de euros para o Flamengo, passa a maior parte no DM, e quando entra tem esse tipo de desempenho. Se o Plata entrou muito bem pela direita, o mesmo não se fala do Everton Cebolinha. Só entrou errando, só tomando decisão errada. Então, assim, mas sabe por que o Flamengo pagou os 90 minutos? Sabe por que o Flamengo ficou com empate? Porque o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. Ah, mas o Flamengo criou uma outra... Horroroso o primeiro tempo do Flamengo. Este Flamengo é o que a gente está acostumado. O Flamengo do segundo tempo. O Flamengo que marca em cima. O Flamengo que não deixa o adversário sair jogando. O adversário não consegue passar do meio campo. O Flamengo que vai criando uma oportunidade atrás da outra. A gente viu o Flamengo que a gente conhece do Felipe Luiz, a gente viu durante 45 minutos. Hoje. O primeiro tempo foi horrível. E o motivo do Flamengo empatar com o Internacional hoje é o primeiro tempo custou caro. O Felipe Luiz errou. Consertou no segundo tempo? Consertou. Mas errou no primeiro tempo. Você jogou 45 minutos fora. 45 minutos você jogou fora. Aí chegou aos 9 minutos, tava lá, ó, os jogadores do Flamengo, da beirada do campo para entrar. Essas coisas que eu não entendo de treinador de futebol.
Você perde uma janela de substituição, sendo que você podia fazer isso no intervalo. No intervalo você podia ter Já perde tempo de jogo. Exatamente. Você perde tempo de jogo, você perde uma janela. E sendo que você viu o problema, e você, 9 minutos depois lá você tá fazendo a substituição. Sério. Gosto disso. Se você acha que não tá bom, substitui. Ah, voltou. Deu alguns minutinhos pra ver se vai mudar. Muda. Você acha que muda? Não muda, gente. Então tem que substituir no intervalo. Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma estreia que, no geral, é decepcionante. É decepcionante. Vamos falar. Ah, qual foi, Mariana, quando a gente fez o simulador? Quanto você colocou? A gente botou empate. Eu, no podcast, botei 2-0 no Flamengo. Mas eu sabia que o jogo seria difícil. Sabia, era óbvio que seria. Ainda mais que o Flamengo com desfalque. Agora eu vou falar. A data FIFA e as lesões dos jogadores do Flamengo custaram o jogo hoje. Custaram o jogo hoje. Se o Flamengo tivesse hoje Gerson, Arrascaeta à disposição, provavelmente... E um Bruno Henrique que pudesse jogar os 90 E um minutos. Bruno Henrique podendo jogar os 90 Que provavelmente foi subir por isso. Foi por isso. Se o Bruno Henrique pudesse jogar os 90 minutos, o Arrascaeta e o Gerson tivessem à disposição, provavelmente o Flamengo teria vencido esse jogo. No primeiro tempo, o Flamengo teve um controle de jogo, de uma posse de bola, que não resultava em muita coisa. As únicas coisas que aconteciam eram quais foram as finalizações do Flamengo no primeiro tempo? 2 finalizações de fora da área, uma do Luiz Araújo, e a outra acho que é do Bruno Henrique, que o goleiro Rocher pega, e a outra é a cabeçada do Juninho. Aí fala, mas tem um lance do Juninho driblando o Rocher. Não tem porque estava impedido. Então não conta, não é contabilizado. Essas foram as chances que o Flamengo teve no primeiro tempo. E aí, um erro coletivo do Flamengo, uma bobeira do sistema defensivo do Flamengo, que aí o gol do Internacional é um erro completo coletivo do Flamengo. É um erro dos 4 defensivos, é erro do Pulgar. O Pulgar era o jogador que deveria ter fechado o cruzamento do Bernabéu. Pode ver, o Wesley tá um pouco mais atrás, porque tem um jogador do Inter passando. Quem era o jogador que tinha que fechar o cruzamento do Bernabéu? Era o Pulgar. O Pulgar deu um espaço absurdo pro Bernabéu cruzar. Aí absolutamente ninguém acompanhou o Bruno Henrique. Que sim, teve uma finalização maravilhosa e fez um golaço. Sim. E ninguém acompanhou o Bruno Henrique. Aí você jogou 45 minutos no lixo porque você errou na escalação. Porque seu time cometeu 2 no máximo no primeiro tempo. E você pagou caro por isso. Se você for analisar os 90 minutos, o Flamengo merecia vencer. Mas futebol não é merecimento. E aí, volta aquilo que eu falo. O Flamengo, os pontas do Flamengo não sabem fazer gol. Sabe fazer gol. É inadmissível que os pontas do Flamengo tenham, em média, menos de 10 gols por temporada. O Flamengo vai precisar desses caras para fazer gol. Sabe o que diferencia o ataque do... Por que eu não considero o ataque do Flamengo o melhor do futebol brasileiro? Exatamente por causa disso. Os pontas são bons jogadores, mas não sabem fazer gol. Plata não sabe fazer gol. Cebolinha não sabe fazer gol. Luiz Araújo e Michael são... O Bruno Henrique, eu vou botar aqui que o Bruno Henrique hoje é quase um centroavante do Flamengo. Vamos descontar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é quase um centroavante hoje no Flamengo. Você vê que o Bruno Henrique já não tá mais jogando de ponta. Hoje mesmo, tava jogando lá, atrás do atacante. Então vamos falar do quarteto. Luiz Araújo, Michael, Plata e Cebolinha. Esses 4 jogadores, o único jogador que sabe realmente fazer gol é o Luiz Araújo e o Michael. Michael e Luiz Araújo mais ou menos. Nem que sabe fazer gol, mais ou menos. Ele sabe fazer uma quantidade ok de gols. Agora, Everton, Cebolinha e Plata, não. Tem péssimos números de gols. Então, assim, hoje, com a dificuldade do adversário, com os problemas que o Flamengo tinha para armar o jogo, o Flamengo tinha que aproveitar as oportunidades. Aí, os pontas não conseguiram. Só que a bola caiu no pé do centroavante do Flamengo. Pelo menos umas 3 oportunidades. E o centroavante que contrataram desperdiçou todas as oportunidades. Não me venham falar, é azar. Não, gente, não é azar. Me perdoe, não é azar. Ele entrou livre. Ele tinha o domínio da bola. Ele tinha o controle do corpo dele. Ele chutou.
Ah, mas a bola bateu na trave. Não se perde um gol desse, gente. Mas a bola bateu na trave. Não se perde um gol desse. Entendeu? Se é o Pedro ali e bate, chuta e bola vai na trave, eu vou repetir a mesma coisa. Não se perde um gol desse. Este gol fez a diferença. Este lance fez a diferença do Flamengo levar apenas um ponto para casa. Então, quando eu analisei o Juninho, eu falei, Juninho tem algumas características positivas, mas um dos pontos negativos que eu destaquei nele era a finalização. E centroavante tem que marcar gol. Hoje, o Flamengo deixa de ganhar 2 pontos porque o centroavante do Flamengo, contratado, perdeu um gol feito. Então, assim, o Flamengo vacilou no sistema defensivo? Vacilou no sistema defensivo. Mas jogos como esse não pode errar. O Flamengo errou no ataque, o Flamengo errou na defesa. Por isso que o jogo foi 1-1. Vamos lá. Eu tava acabando aqui. Eu não tenho tanta coisa aqui para falar. Olha, vamos lá. Substituições do Felipe Luiz. Na primeira, ele fez substituição aos 12 minutos. Entrou Everton Cebolinha no lugar do Michael e o Gonzalo Plata no lugar do Luiz Araújo. Isso tudo no segundo tempo. Aos 26 minutos do segundo tempo, entrou o Wallace Ian no lugar do Bruno Henrique. Tá. Já ali, aos 44, 45 ali, saiu o Matheus Gonçalves. Entrou o Matheus Gonçalves e saiu o Juninho. Saiu o Léo Pereira lesionado e entrou o Ayrton Lucas. Tem várias coisas que eu quero comentar, que eu até anotei aqui. Michael, Luiz Araújo. Eu já ia esquecendo alguém. Muito obrigado por você me lembrou. Eu até anotei aqui. Tá. Eu já vou. Tá. Porque eu deixei para comentar separadamente. Já sei. Vamos lá. Michael. Falando especialmente de quem começou o jogo de titular, tá? Agora eu tô falando nesse momento de quem entrou, quem começou o jogo de titular. Depois eu vou comentar quem entrou no segundo tempo. Vamos lá. Quem começou o jogo? Michael, Luiz Araújo, o Wesley fizeram um jogo muito ruim. Mas muito ruim mesmo. O Wesley errou tomadas de decisões. O Wesley perdia a bola toda hora. O Wesley perdia do... É até difícil, não vou ficar falando muito de cada jogador, porque na hora de fazer o comentar notas individuais eu vou falar lá. Mas, então vou deixar para comentar individualmente os jogadores lá. Mas Michael, Luiz Araújo e Wesley fizeram um jogo horrível, o jogo inteiro. Michael e Luiz Araújo demoraram a ser substituídos. Michael e Luiz Araújo eram para ter sido substituídos no intervalo. A Mariana falou assim: não, eu substituiria só um e colocaria o Gonzalo Plata. Não, eu falei no intervalo que eu dei 2 opções. Um deles 2 saindo e entrando o Gonzalo Plata. A outra opção que eu dei foi saindo o Michael e o Luiz Araújo. Porque para mim tinha que ter saído o Michael e o Luiz Araújo no intervalo. Eles não estavam jogando nada. Voltaram para o segundo tempo e continuaram jogando nada. O Luiz Araújo ainda perdeu uma grande chance num lance que poderia ter feito cruzamento ou então finalizado melhor. Que eu até falei, chuta pro gol. Mas chutou muito mal. Poderia ter feito gol, chutou mal, jogou a bola quase na arquibancada e perdeu uma oportunidade de tocar a bola para dentro da área que tinha 3 jogadores do Flamengo entrando. Outro que jogou que no primeiro tempo não estava na lista do jogou mal. E Juninho. Pô, ele é o centroavante do time. Teve vários lances em que ele poderia ter finalizado pro gol, seja com o pé, seja de cabeça, e ele não conseguiu fazer o gol. Não dá pra o Juninho ter essas chances que teve, ou essas bolas que ficaram sobrando ali para ele na área, e ele não conseguiu fazer o gol. No primeiro tempo mesmo, ele cabeceou, achei que ali foi mais sorte do Rocher do que azar do Juninho. Mas ali, se fosse um outro jogador, poderia ter feito gol. Se ele tivesse cabeceado melhor, teria feito gol. Não fez o gol. Teve outro lance que estava impedido. É verdade, esse lance não ia valer se saísse o gol. Mas ele não conseguiu driblar o Rocher. E o Rocher deu um tapa na bola e tirou a bola dele. E aí vem a oportunidade incrível que ele perde. Inacreditável o gol que o Juninho perdeu. Saindo de frente com o Antony e ele chutando a bola na trave. Teve azar nada. Azar nada. Era para ele ter chutado a bola no canto e ter feito gol. Um jogador que seja lá quem for, saiu de frente pro gol. Um goleiro tem que fazer gol. Então, se é o seu centroavante, tem que fazer o gol, gente. Não dá para passar pano e falar, não, ele teve azar nada. Ele era para ter feito gol.
Ele é centroavante, e centroavante tá ali para fazer gol, e ele não fez o gol. Uma chance claríssima de gol. Agora, outro jogador que eu quero comentar e criticar, Everton Cebolinha. Quando você estava comentando, eu já tinha anotado aqui. Everton Cebolinha entrou muito mal no jogo. Não mudou nada do Michael. Nada. E aí, o Everton Cebolinha, além de entrar mal no jogo, ao fazer a escolha, que já entra na escolha do Felipe Luiz, ao colocar o Everton Cebolinha no jogo, ele não colocou o Bruno Henrique na ponta esquerda. E aí se repetiu a mesma história do primeiro tempo, quando estava o Michael. O Everton Cebolinha entrou e as melhores jogadas dos jogadores de ataque do Flamengo que jogava ali pelo lado esquerdo era o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando caía pelo lado esquerdo, fazia as melhores jogadas. O jogo inteiro, quando o Bruno Henrique jogou pelo lado esquerdo, ele fez jogadas melhores do que o Everton Cebolinha e o Michael. E aí, a escolha do Felipe Luiz, o Everton Cebolinha entrou mal. Aí a escolha do Felipe Luiz de colocar o Everton Cebolinha simplesmente meio que anulou de colocar o Bruno Henrique de ponta esquerda. A gente tinha pedido já no intervalo para o Felipe Luiz colocar o Bruno Henrique de ponta esquerda. No intervalo a gente já pediu isso. Ao colocar o Everton Cebolinha, ele meio que anulou, porque o Everton Cebolinha ia jogar de ponta esquerda. E aí o Bruno Henrique manteria jogando ali pelo centro do campo. E seguiu a mesma coisa. O Everton Cebolinha não conseguiu fazer nada, igual o Michel fez nada no jogo, ou praticamente nada. E o Bruno Henrique, quando jogava pelo lado esquerdo, ele conseguia fazer algumas boas jogadas por ali. E aí entra na questão do Felipe Luiz demorou a fazer substituições, que já era para ter feito as substituições no intervalo. Para mim, já era para ter entrado, ou já era para ter saído o Michael Luiz Araújo no intervalo. Ele demorou, só fez a substituição, o quê? Foi com 12 minutos de jogo. Para que fazer a substituição com 12 minutos de segundo tempo? Fazia no intervalo. Ele não estava jogando bem e continuaram não jogando nada. Demorou a fazer substituições e para mim ainda fez substituição errada. Para mim fez a substituição errada. Não era para ter entrado o Everton Cebolinha, era para ter entrado o Matheus Gonçalves. Era para ter entrado o Matheus Gonçalves. Eu concordo. Assim, vou deixar aqui. Para mim, assim, Michael e Luiz Araújo tinham que sair no intervalo. Sim, tinham que sair. Mas era para ter entrado o Gonzalo Plata. Beleza, era para ter entrado o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata entrou no lugar de um dos dois. Só que era para ter entrado o Gonzalo Plata e o Matheus Gonçalves. Não era para ter entrado com o Gonzalo Plata e o Everton Cebolinha. Era para ter entrado o Matheus Gonçalves, não o Everton Cebolinha. Porque se tivesse entrado o Matheus Gonçalves junto com o Gonzalo Plata, o Flamengo poderia ter jogado com o Juninho de centroavante, Bruno Henrique de ponta esquerda, que estava jogando bem ali pelo lado esquerdo, Gonzalo Plata de segundo atacante e Matheus Gonçalves de meia pela direita. Teria o quê? O Flamengo continuaria tendo dois jogadores que poderia ter dois jogadores altos, jogadores fortes ali pelo centro do campo, que é Gonzalo Plata e Juninho. E aí teria um meia, um jogador mais. Um atacante mais criativo, que é o Matheus Gonçalves, que pode ser mais considerado um meia do que. Ele é um atacante, mas é um atacante mais criativo do que Everton Cebolinha. Ele é mais armador, vamos dizer, um meia mais armador, mesmo sendo atacante. E aí poderia ter colocado o Matheus Gonçalves na direita, Gonzalo Plata, de segundo atacante, que joga bem ali, Juninho de centroavante e o Bruno Henrique, que estava jogando bem pelo lado esquerdo. Mas não, ele não fez, o Felipe Luiz não fez isso. Só colocou. Aí eu acho que aí para mim vai o Felipe Luiz e erra de novo na substituição. Até acho que o Wallace Ian entrou bem no jogo. Mas o Wallace Ian poderia ter entrado no lugar do próprio Juninho. Não no lugar do Bruno Henrique. Porque se até ali o Matheus Gonçalves ainda não tinha entrado, poxa, quando saiu o Bruno Henrique, era para ter entrado o Matheus Gonçalves. Não, porque ele manteve a mesma coisa, porque estava dois atacantes jogando ali pelo centro. Para mim, o Wallace Ian entrou bem no jogo? Entrou. Mas para mim, o Wallace Ian poderia ter entrado no lugar do Juninho. E aí jogar de centroavante. Quem para mim tinha que ter entrado no lugar do Bruno Henrique era para ter sido o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves só entrou aos 44 do segundo tempo. Entendeu? Então, assim, acho que o Wallace Ian entrou bem? Acho. Perdeu uma boa chance? Perdeu. Mas entrou bem participando do jogo. Mas eu acho que ele poderia ter entrado. Acho que poderia não. Acho que ele deveria ter entrado de centroavante no lugar do Juninho. E quem tinha que ter entrado no lugar do Bruno Henrique era para ter sido o Matheus Gonçalves. Você vai falar, mas você queria que na substituição que saiu o Bruno Henrique, saísse o Bruno Henrique e o Juninho para entrar dois jovens do Flamengo, o Wallace Ian e Matheus Gonçalves? É exatamente isso aí mesmo. Eu queria exatamente isso. Eu queria que na hora que o Bruno Henrique foi substituído, infelizmente o Bruno Henrique provavelmente teve que sair porque não aguentaria os 90 minutos. Na hora que o Bruno Henrique saiu, eu poderia ter tirado o Juninho também. E
ele colocaria o Wallace Young de centroavante e o Matheus Gonçalves para ser meia pela direita. E aí o Flamengo poderia jogar o Matheus Gonçalves de meia pela direita, Gonzalo Plata ou de centroavante ou de segundo atacante, e o Wallace Young ou de centroavante ou de segundo atacante. E aí já estava o Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha jogaria pela esquerda. Mas eu acho, repito, eu acho que o Felipe Luiz errou nas substituições, demorou a fazer as substituições, porque para mim as substituições eram para ter sido feitas no intervalo. Porque ali você ainda teria o Bruno Henrique no jogo. Entendeu? Porque ali, depois de já ter feito a substituição, ali, como eu falei, o Everton Cebolinha estaria na ponta esquerda e o Everton Cebolinha entrou e não jogou nada. Não jogou bem. Assim como o Michel também não jogou. Entendeu? Então, para mim, era pro, o Felipe Luiz demorou a fazer substituições e ainda errou. Porque para mim era para ter saído o Michael e o Luiz Araújo no intervalo. E era para ter entrado o Matheus Gonçalves e o Gonzalo Plata no intervalo. E aí o Flamengo poderia ter jogado já desde o início do segundo tempo com o Matheus Gonçalves de meia pela direita, Gonzalo Plata de segundo atacante, Bruno Henrique de ponta esquerda e Juninho de centroavante. Então, assim, acho que o Felipe Luiz errou nas substituições, demorou a substituir e colocou só o Matheus Gonçalves aos 44 minutos. Exatamente. Entendeu? Para mim, o Felipe Luiz errou. Muita coisa aqui. Errou substituições, demorou a substituir e aí, para mim, ainda fez as escolhas erradas nas substituições. Era isso que eu anotei. Pode comentar. Cara, assim, difícil falar. Eu já esperava um jogo difícil, tá? Eu já esperava. Era óbvio que seria um jogo difícil, era óbvio que tinha cara de empate. Só que eu acho que os problemas do Flamengo de não ter meias hoje se tornaram um problema durante o primeiro tempo. Para mim, o primeiro tempo do Flamengo foi muito prejudicado, porque o Felipe Luiz erra na escalação. E aí o Flamengo não tinha um meia. E aí eu tenho que concordar total contigo. Cara, confia no Matheus Gonçalves. Você criticou ele por botar o Alexandre na zaga e botar o Ayrton Lucas de lateral esquerdo. Confia no seu menino meio-campista. O Felipe Luiz não confiou no Matheus Gonçalves. Quando o Flamengo não consegue jogar bem no primeiro tempo, Felipe Luiz tinha que ter voltado do intervalo com no mínimo 2 substituições. Qual eram essas substituições? Plata por dentro, Bruno como centroavante e colocar o Matheus Gonçalves pela direita. Cara, o Matheus Gonçalves entrou aos 43 minutos do segundo tempo. E eu tenho sérias dúvidas se ele iria entrar se o Léo Pereira não tivesse lesionado. Pois é. Sabe, você não tinha meia. É o que eu falei, o Flamengo ficou com 4 atacantes, facilitou a marcação do Internacional. Cara, o Bruno... mas o Bruno Henrique não foi tão mal ali como os outros pontas. Eu sei que não foi. Só que você viu que as oportunidades que o Bruno criou foram caindo pela esquerda. Ele não foi mal ali. É que quem jogou pelo lado de campo foi mal, mas o Bruno Henrique poderia ter ido bem muito pelo lado, jogado melhor pelo lado de campo. Poxa, o Bruno Henrique caiu 3 vezes do lado do Aguirre e o Aguirre não conseguiu pegar o Bruno Henrique nenhuma, gente. Pois é, toda vez que o Bruno Henrique ia pra cima do Aguirre, o Bruno Henrique ele podia ter feito essa mudança. Ele podia ter feito essa mudança, gente, no meio do segundo tempo. Ele podia ter passado o Luiz Araújo pra dentro, passar o Bruno pra esquerda e passar o Michel lá pra direita. Não ia modificar e falar, mas alguém ia jogar num setor que não era dele. Gente, o Michel na Arábia jogava na direita e na esquerda, não tinha essa. Jogava mais na direita do que na esquerda. Então, assim, cara, o Felipe Luiz errou. Jogou praticamente 45 minutos fora por conta do erro dele. Aí chega no intervalo, ele ajusta. Um ponto que eu quero destacar: ele ajustou a marcação do Flamengo no intervalo. Por que o Flamengo pressiona o Internacional desde o começo do segundo tempo? Por quê? Porque o Flamengo ajustou a marcação. Sabe aquele lance que o Internacional passava a bola da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e encontrava um jogador livre? No segundo tempo não aconteceu. Porque ele arrumou a marcação do quarteto ofensivo do Flamengo. Ele arrumou. A partir dali que ele arrumou, o sistema defensivo do Flamengo pegava todas as bolas. E agora outra coisa que eu quero falar. A diferença de marcação do Plata para Luiz Araújo e Michael, cara, o Plata jogou menos minutos. O Plata voltava toda hora. Até no lance que eu critiquei o Plata, por ele não cometer falta, ele estava lá na linha de fundo do Flamengo. Qual foi a vez que o Michael e o Luiz Araújo fizeram isso no primeiro tempo e no começo do segundo tempo? Nenhuma vez, gente. Nenhuma vez. Então, assim,
além de estar melhor fase, além de ser um jogador que está melhorando muito mais a equipe em relação a Luiz Araújo e Michael, o Plata ainda volta para marcar. Ele perdeu a bola no ataque, correu 3, 4 metros e recuperou a posse da bola. Qual foi a vez que o Luiz Araújo e o Michael fizeram isso? Eu volto a falar. O Internacional abre o placar num erro coletivo do Flamengo, mas ninguém acompanhou Bruno Henrique. Ele entrou completamente livre. Não foi culpa do Alexandre ali, porque o Léo Ortiz está marcando mais para fora. Então, vai fechando. Nessa que vai fechando, quem ocupa a posição do Léo Ortiz é o Léo Pereira. E quem ocupou a posição do Léo Pereira foi o Alexandre. Era pro ponta do Flamengo ter ocupado aquele setor ali. Nenhum ponta do Flamengo voltou para aquele cara. E quem estava ali? Michael. Então, assim, o Flamengo tomou um gol em erro coletivo, quando o Inter não era melhor em campo. O Flamengo foi para o intervalo jogando mal, mas não merecia ter saído atrás. O Internacional fez um ótimo primeiro tempo. No sistema defensivo não deu espaço para o Flamengo, mas os equívocos do Felipe Luiz e a falta de meias fizeram total diferença para que esse jogo terminasse 1-1. Concordo plenamente que a ausência do Arrascaeta e do Gerson fizeram muita diferença no jogo de hoje. Especialmente se você for analisar o primeiro tempo. O Flamengo faltou jogar meias mais criativos. Você vê muito isso no primeiro tempo. Porque, assim, no primeiro tempo o Flamengo acho que chegou a finalizar mais pro gol que o Internacional. Mas o passe que o Bernabé encontrou para o Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson têm totais condições daquele passe. E acho que faltou, sim, no quarteto de ataque do Flamengo do primeiro tempo, ter esse passe diferente. O passe que deixa o jogador livre de frente para o gol, o passe ou então uma assistência que faz o seu companheiro, um cruzamento certinho que faz seu companheiro fazer o gol, como já aconteceu algumas vezes com o Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Alguns bons passes de cruzamento que ele já fez, colocou a bola na cabeça do atacante do Flamengo. Concordo plenamente. Acho também que eu não sei se exatamente por esta questão, mas dá para dizer um pouco que a atuação do Wesley também pode passar um pouco pela ausência do Gerson, porque é óbvio que o Wesley está em uma ótima fase, mas o Wesley vem jogando sempre com o Gerson de titular, e quando joga o Luiz Araújo ali, ou outro jogador, e não é a primeira vez, já aconteceu várias vezes, mas o Gerson é um jogador que está sempre jogando, assim como o Wesley estão sempre jogando, então eles estão sempre jogando juntos ali pelo lado direito. E aí, quando sai o Gerson, entra, sei lá, o Gonzalo Plata para jogar ali pelo lado direito, ou então o Luiz Araújo hoje, que começou de titular, são jogadores com características diferentes, totalmente diferentes da do Gerson. São jogadores que vão querer puxar a bola para dentro para tentar finalização, ou então até receber a bola mais aberto para dar amplitude ao campo. Só que ao fazer isso, eles meio que ficam na mesma posição que o Wesley vai estar. Além, obviamente, do passe diferente que eu acabei de comentar, que o Gerson tem um passe muito melhor que o passe do Luiz Araújo e um passe muito melhor que o Gonzalo Plata. Porque isso não é desmérito para o Gonzalo Plata e para o Luiz Araújo. Eles são atacantes. O jogo deles é diferente. O Gerson é meia. Ele é um jogador que é mais criativo. Esse jogador que dá o passe para o Wesley, por exemplo, o passe que o Wesley recebeu no primeiro tempo do Léo Ortiz é o passe que o Gerson dá. É o passe que o Gerson acerta. Entendeu? O passe foi do Léo Ortiz. No segundo tempo, quem dá o passe incrível pro Juninho perder um gol inacreditável? Léo Ortiz. Entendeu? Então, assim, são jogadas que poderiam ter saído o gol do Flamengo. O Juninho poderia ter, se o Juninho faz o gol, teria sido um grande passe do Léo Ortiz. Se o Wesley tivesse, depois que ele recebeu a bola, tivesse dominado e dado um bom passe para trás e alguém tivesse feito o gol, teria nascido o quê? Após um excelente passe do Léo Ortiz. E aí, passes o quê? Passes diferentes. Passes que quebram linha de marcação. E aí são esse tipo de passe que o Arrascaeta e o Gerson têm. E aí, ao Flamengo não ter um meia criativo,
mais à frente ali no quarteto de ataque, fez falta. E aí eu nem quero comentar muito, porque eu vou deixar para comentar, mas, por exemplo, eu senti falta do De La Cruz no jogo. No jogo que o Flamengo faltou ter meias criativos, como Arrascaeta e Gerson, o Flamengo tinha muitos atacantes com características parecidas, achei que o De La Cruz tinha que ter participado mais do jogo, mais da criação de jogo ali do Flamengo, mas eu vou deixar para comentar quando chegar nas notas individuais dos jogadores. Quer comentar mais alguma coisa sobre o jogo? Ou vamos começar Vamos começar. Aí. Sai do coisa. Começa você falando. Pode começar. Começa então vamos lá. Iniciando agora as notas individuais dos jogadores do Flamengo. Vamos lá. Começando com o Rossi. A nota... Vou primeiro comentar, depois eu dou a nota. O Rossi, acho que não teve culpa nenhuma no gol. A finalização do Bruno Henrique. Rossi foi quase um telespectador. Pois é. O Bruno Henrique, meia do Internacional, acertou um ótimo chute pro gol. O Rossi não teve o que fazer. Uma ótima finalização. Não me lembro, o Rossi fez mais alguma defesa no jogo? Se foi com chutes fracos... Deixa eu confirmar aqui, deixa eu ver aqui. Nem sei. Cara, eu peguei, na verdade, os números do jogo. Eu peguei os números do jogo. Se você ver a quantidade de finalização do Flamengo em relação ao Internacional. Tá. Porque, assim, o Rossi... Não me lembro de nenhuma grande... Eu posso de novo, tá? Porque, assim... Não. Então. O Rossi não fez nenhuma defesa. Exatamente. Foram 5 finalizações do Inter, uma no gol. Pois é, o Internacional finalizou no gol uma vez e foi o gol. Então, o Rossi não teve culpa no gol e o Rossi não fez nenhuma defesa no jogo. E aí não tem nada a ver com ele. Não é culpa dele isso. Exatamente. Não tem nada a ver. Ele... Então, assim, no geral, o Rossi fez nada demais, porque não precisou fazer defesas. A única bola que foi em direção ao gol não tinha o que fazer. Infelizmente, a finalização do Bruno Henrique foi excelente. Mas o Rossi, em lance de bola parada, estava bem, não saiu mal do gol. Conseguiu fazer a saída de bola do Flamengo, participou bem ali da saída de bola do Flamengo, não errou passe ali que pudesse dar, nem passe longo e nem passe curto que pudesse dar ali a chance para o Internacional recuperar a bola ali na saída de jogo. Então, para mim, a nota do Rossi é 5. 5 é só a nota do Rossi? Uhum. Bom, a minha nota do Rossi também é 5. Ele foi um telespectador em campo. Assim eu posso dizer, a única finalização no alvo que o Internacional fez foi o gol. E como você vai colocar a culpa no Rossi? Não tem como. Sem chance nenhuma. A finalização do cara é o tipo da finalização que ou ele marca o golaço, bate a bola, bate na rede, lateral, ou o cara vai chutar a bola quase fora do estádio. Pois é. Ele fez um golaço, não tinha o que o Rossi fazer. O Rossi foi bem com os pés, com as mãos não teve mais nada pra fazer. É isso, 5 pro Rossi. Não tem muito do que falar em relação ao Rossi, não tem muito o que falar. Posso pro próximo? Você quer começar? Vamos inverter. O Wesley agora. Wesley, cara, talvez pra mim o pior em campo. Desculpa, é isso que eu vou falar. Foi mal aí, gente. Vocês vão coisa e tal, vai. Pra mim o pior em campo. Wesley marcou mal o primeiro tempo inteiro. Ele estava mal posicionado. Não sei se foi um pedido do Filipe Luís para que o Wesley ficasse um pouco mais à frente e que o Ortiz caísse mais para a direita para marcar o Wesley do Internacional. Se o Filipe Luís fez essa instrução a tanto o Léo Ortiz quanto o Wesley, a instrução foi completamente equivocada. Porque, cara, o Wesley é velocista, é driblador. Como é que você bota o Wesley do Internacional, o Léo Ortiz para marcar homem a homem um jogador do Internacional que tem essas qualidades? Você não faz isso. O Wesley várias vezes estava atrasado nas jogadas porque estava com 2, 3 passos à frente. Toda hora tomava a bola nas costas. Aí chegou no segundo tempo, quando o Flamengo melhorou, que esta é a verdade, no segundo tempo o Flamengo fez um ótimo segundo tempo, quando o Flamengo melhorou, ele continuou errando. Errando passe, errando tomada de decisão, errando cruzamento. O Wesley foi muito mal hoje. Ele sentiu falta do Gerson? Sentiu, todo mundo sentiu falta do Gerson. Isso não significa que a atuação do Wesley não tenha sido uma das suas piores atuações. Para mim, a pior atuação do Wesley nos últimos 5 meses. Então, assim, o Flamengo já estava com problemas. E um dos seus melhores jogadores ofensivamente tem uma atuação que o Wesley teve. Para mim, o Wesley comprometeu completamente o time do Flamengo hoje. Então, assim,
2 pro Wesley. Vou dar nota 3 pro Wesley. Pra mim, depois que o Wesley, desses últimos meses que o Wesley tem se tornado um dos melhores jogadores do Flamengo, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Pra mim, essa foi a pior partida do Wesley com a camisa do Flamengo, de lá pra cá. O Wesley foi mal na marcação e mal ofensivamente. O Wesley perdeu vários duelos com o Bernabé. Vários duelos. Lances que o Bernabé se antecipou, o Wesley não conseguiu dominar a bola. O Wesley teve uns 2 cruzamentos que ele fez no primeiro tempo, se eu não me engano, que foram muito ruins. Acho que tem ele fez um cruzamento que a bola foi tão forte que a bola saiu para fora da área. E foi, acho que não sei se foi no grande passe do Léo Ortiz. Não, acho que não foi essa não, acho que foi outra. E na outra, que eu acho que pode ter sido o passe do Léo Ortiz, ele fez um cruzamento tão fraco que a bola chegou a passar, acho que pelo Juninho, mas não passou pelo Vitão. Acho que foi o Wesley que fez esse cruzamento. E defensivamente, gente, o primeiro tempo, o Wesley do Internacional só jogava nas costas do Wesley do Flamengo. Porque o Wesley parecia que estava jogando de ala. Eu volto a repetir o que eu falei no intervalo. Não tem problema o Wesley jogar desta forma, posicionado daquela forma, contra outros times. Mas times da qualidade contra o Internacional, que tem um ponta à esquerda com a qualidade do Wesley, do Internacional, não dá. O Wesley, quando enfrentar esse tipo de atacante, tem que ter mais calma. Não adianta ficar subindo toda hora ao ataque. Não adianta receber a bola quase como um ala. Sabe por quê? Porque a cada vez que o Flamengo perdia a bola, era só bola nas costas do Wesley. Era só bola nas costas do Wesley. Entendeu? Não dá. Se o Flamengo for jogar contra outro adversário que é inferior, tecnicamente é inferior, ou que não tem um atacante que joga ali pelo lado esquerdo com a qualidade do Wesley, tudo bem. O Wesley pode jogar ali quase recebendo a bola como um ala, jogar quase ali como um atacante ali pelo lado direito, mas não dá. Quanto o Internacional e quanto a times da qualidade do Internacional não dá pro Wesley jogar ali assim. No segundo tempo até meio que ajeitaram. Que o Wesley, por exemplo, já não estava tomando tanta bola nas costas. Mas porque a marcação do Flamengo. Mas porque a marcação do Flamengo coletivamente melhorou e o Wesley foi junto. Exato. Só que o Wesley. A marcação do setor ofensivo. O Wesley, ele foi. E só para terminar aqui, defensivamente, no segundo tempo, o Wesley, a única jogada que eu acho que o Internacional conseguiu criar, que eu me lembro no segundo tempo, que teve aquela jogada ali que teve o cruzamento do Valência, mas o Valência não conseguiu chutar pro gol. Que foi o lance que o Alan Patrick chuta a bola de esquerda para fora, que foi o cruzamento do Bernabé, que ele tocou para trás. A jogada só aconteceu, existiu, porque o Wesley simplesmente, completamente livre, acho que erra o passe. Completamente livre, passe fácil. E aí deu a chance pro Internacional quase fazer o segundo gol. E no lance do gol do Internacional, não é culpa só do Wesley, é culpa coletivamente. Então eu não vou falar especificamente de um jogador ali, porque ali é coletivamente. Todos os jogadores do Internacional ali receberam a bola, toda vez que recebiam a bola estavam livres. Recebiam, tocava, tá livre. Recebia, tocava, tá livre. O Bernabé, qualidade que tem, não pode estar livre para fazer o cruzamento que ele fez. E o Bruno Henrique não pode entrar na área completamente livre como ele entrou. Exatamente. Seja o Alexandre, que tinha que ter prestado mais atenção, mas eu sei que o Alexandre também estava prestando atenção no Valência, no Boré na área. Mas ele era para ter prestado mais atenção, não podia ter ido junto com o zagueiro do Flamengo, não sei se era o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Foi junto e deixou o Bruno Henrique livre. Da mesma forma é que o ponta esquerda do Flamengo, que era quem? O Michel não voltou para fechar a marcação ali, e o Bruno Henrique entrou na área livre e fez gol. Não dá. Então, assim, para mim, a pior atuação do Wesley desde que ele se tornou um dos melhores jogadores do Flamengo. Nota 3. Vamos pro próximo. Léo Ortiz. Eu dei nota 2, tá? Tá, tudo bem. Bom, Léo Ortiz, eu começo. Léo Ortiz. Eu acho que, no geral, o Léo Ortiz fez uma boa partida. Vou até aumentar aqui a nota do Léo Ortiz, que eu me lembrei de uma coisa aqui. Vou até aumentar a nota aqui do Léo Ortiz. Eu lembrei de duas coisas aqui. Trocado a minha nota. Vamos lá. O Léo Ortiz fez um bom jogo defensivamente.
O Boré, por exemplo, quase nem participou do jogo. O Alan Patrick jogando ali pelo centro também pouco participou do jogo. No lance do gol do Internacional, para mim, tem um monte de gente ali que não vai bem no lance. Eu não vou nem falar nomes, porque tem tanta gente. Para mim, é o sistema praticamente ele. Porra, o time todo coletivamente do Flamengo, praticamente. Praticamente. O time todo coletivamente, defensivamente do Flamengo. Você pode contar os zagueiros, os laterais, os pontas do Flamengo, os volantes. Todo mundo ali poderia ter feito melhor. Tirando o Rossi, o Juninho e o Bruno Henrique, pra mim todo mundo ali no gol do Internacional deu mole na marcação. Eu também acho todo mundo. Pra mim todo mundo. Todo mundo deu mole. Tirando o Rossi, o Bruno Henrique e o Juninho, pra mim todo mundo ali deu mole na marcação que desencaixou a marcação e deram mole. Porque você poderia dizer também que eu falei do Michael, mas você também poderia falar que o De La Cruz e o Eric Pulgar poderiam ter acompanhado o Bruno Henrique na marcação, já que ele é volante e eles são volantes. E ele entrou ali, entendeu? Então ali pra mim todo mundo ali deu mole. Mas além da questão do gol, que pra mim todo mundo ali praticamente deu mole ali coletivamente, o Léo Ortiz defensivamente fez um bom jogo. E o Léo Ortiz acertou passes que eu falei que foi falta ao Flamengo não ter o Arrascaeta e o Gerson. O Léo Ortiz acertou um passe incrível no primeiro tempo pro Wesley, um passe nas costas, ou nas costas do Bernabé, ou entre o Bernabé e o Juninho, que se o Wesley tivesse feito um bom cruzamento, poderia ter saído o gol. No segundo tempo, o passe, ou melhor, aquele lançamento maravilhoso que acertaram pro Juninho foi o Léo Ortiz. O Léo Ortiz acertou um passe de meia. Nos dois lances é um passe de meia. Que a gente fala assim, meia criativo. Um passe que poderia ser o Alan Patrick, por exemplo, do Internacional. Teria acertado. Porque a qualidade, o Alan Patrick tem qualidade para fazer isso. E o Léo Ortiz acertou esse passe incrível pro Wesley no primeiro tempo. E o passe, então, incrível, o passe logo que ele acertou, um lançamento incrível que ele acertou pro Juninho, que perdeu o gol. Então, por causa disso, a nota do Léo Ortiz é 6. 6. Nota 6 para o Léo Ortiz. Bom, minha nota para o Léo Ortiz é 6,5. Então, peraí. Eu ia mudar. 6,5 pro Léo Ortiz. 6,5 pro Léo Ortiz, concordo. A minha nota pro Léo Ortiz é 6,5. Para mim, os melhores jogadores do Flamengo hoje foram os zagueiros. O Internacional não criou tantas oportunidades ao longo dos 90 minutos. E os zagueiros do Flamengo foram espetaculares com a bola nos pés. Espetaculares. A gente tá aqui falando de um lançamento espetacular do Léo Ortiz, só que o Léo Pereira também deu um lançamento espetacular. Se eu não estou equivocada... Sim, os passes longos dos zagueiros do Flamengo foram bons. Se eu não estou equivocada, tem um passe longo do Léo Pereira no primeiro tempo que é espetacular. Tipo esse do Léo Ortiz. E os atacantes do Flamengo não conseguiram aproveitar. Então, o gol que o Flamengo sofre, os menos culpados são os zagueiros. Porque é aquela situação. Para mim, é um erro completo do coletivo. Mas, para mim, quem são os maiores culpados? Wesley. Pulgar. Alexandro. E Michel. Para mim, eles quatro são os maiores culpados. Porque eles quatro eram jogadores que ou deveriam estar melhor posicionados, ou deveria ter recuado para cobrir o espaço do companheiro. E, para mim, de todos, mas quem para você é o maior culpado do Bernabé cruzar completamente livre? Eric Pulgar. Eric Pulgar está perdido na marcação, está andando para trás, está dando espaço para o Bernabé fazer o cruzamento. Era ele que estava na marcação do Bernabé. Era Pulgar. O Wesley está acompanhando quem está passando. O Pulgar não diminuiu o espaço do Bernabé. O Bernabé cruzou livre. Era ele o marcador do Bernabé naquela situação que está todo mundo voltando desesperado para trás? Exatamente. Era o Pulgar que estava ali. E aí entra aquilo que a gente falou. Que a gente falou no cara a cara. O Fernando é muito mais marcador que o Pulgar. Inclusive, o Fernando hoje, tanto que eu falei na época no cara a cara, que eu falei assim, ó, eu não sei quem escolher, você decide. O Fernando hoje, inclusive, fez um jogo muito melhor que o Eric Pulgar. Muito melhor.
Porque várias vezes que o Flamengo fez o cruzamento para a área, tava lá o Fernando tirando a bola na área, junto com os zagueiros do Inter. Assim como a gente escolheu o Alexandre no cara a cara contra o Bernabé foi o melhor jogador do Internacional no jogo. Aí eu achei o Wesley, mas beleza. Não, foi o Bernabé. O Bernabé não saiu com 2 assistências. Porque a pontaria do Alan Patrick foi embora. Bernabé disparado, o melhor jogador. Não deu espaço pro Luiz Araújo. O Wesley não se criou em cima dele. O Plata, para poder conseguir alguma coisa, tava caindo mais por dentro. Então, assim, na verdade, não é o melhor em campo de Flamengo e Inter, foi o Bernabé. Ele foi o melhor jogador em campo. Então, assim, para mim, os zagueiros foram os menores culpados nesse lance desse gol. Então, para mim, a nota do Léo Ortiz é 6,5. Do Léo Ortiz. Não, você já falou, é Léo Pereira, né? Não, agora eu vou falar do Léo Pereira. Mas você não falou foi do Léo Não, Pereira? agora eu vou falar do Léo Pereira. Não, tá falando Léo Ortiz, agora eu vou falar do Léo Pereira. Desculpa. Tá. Do Léo Pereira que marcou o gol de empate do Flamengo. É verdade. Sim. Esqueci. Léo Pereira que marcou o gol de empate. O Léo Pereira foi muito bem com a bola nos pés. Léo Pereira marcou o gol de empate do Flamengo. E sim, teve uma outra situação que ele fez de ir pro ataque. Eu já falei que eu odeio quando ele faz isso. Só que o Léo Pereira marcou muito bem. Tanto ele quanto... Principalmente o Léo Pereira, porque como o Léo Ortiz estava caindo mais para a direita para marcar o Wesley, quem estava ficando com o Boré era o Léo Pereira. E o Boré praticamente mal tocou na bola. Então, assim, Léo Pereira foi muito bem. Ele e Léo Ortiz foram muito bem. Não tiveram culpa nenhuma no gol que o Flamengo sofreu. A culpa está nos outros jogadores. Então, assim, ele ainda marcou o gol de empate. Então, a minha nota pro Léo Pereira é 6,5. Vamos lá. Léo Pereira, concordo. Muita coisa como você falou. Léo Pereira, para mim, como eu falei, a questão do gol, já falei a questão coletiva ali. O Léo Pereira, para mim, foi muito bem no jogo com a posse da bola. Assim como o Léo Ortiz. É que o maior destaque foi o Léo Ortiz nessa questão do lançamento, mas é verdade. O Léo Pereira acertou um ótimo lançamento no primeiro tempo. Se eu não estou errado, acho que foi no primeiro tempo. E concordo, os zagueiros do Flamengo hoje, nos passes longos, foram muito bem. Várias jogadas que o Flamengo criou ou iniciou foi nesses lançamentos dos zagueiros, que fizeram um ótimo jogo com a bola e na marcação. Sem a bola e com a bola. Acho também que o Léo Pereira foi muito bem na marcação, além de muito bem na saída de bola e nesses passes longos. Também foi muito bem na marcação do Boré. Fez o gol de empate, que é algo que a nota dele estava aqui menor que a do Léo Ortiz, mas aí você me fez lembrar que o Léo Pereira fez o gol, então a nota aumentou. O Léo Pereira fez o gol, que eu achei que o Léo Ortiz... Eu vou explicar por que a nota do Léo Ortiz seria maior do que a do Léo Pereira. Porque o Léo Pereira chega no final dos jogos, ou na reta final, quando o Flamengo não tá ganhando, não é sempre. Só que às vezes acontece de o Flamengo não tá vencendo e o Léo Pereira simplesmente começar a subir pro campo de ataque e ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando. Eu sei que ele tá tentando ajudar. Eu realmente sei, Léo Pereira. Você tá tentando ajudar. Eu sei que você tem qualidade. Só que faz o seu lá atrás. Fica lá na defesa. Não tem necessidade de subir como um lateral esquerdo. Porque ano passado, o Flamengo sofreu um gol do Vasco com o Léo Pereira tentando jogar quase como um lateral esquerdo. Podem falar que era um lance de bola parada, não sei o que. Interessa. O que eu sei é que o Léo Pereira estava lá, tentou cavar um pênalti, o Vasco puxou o contra-ataque e o Flamengo sofreu gol no contra-ataque no final do jogo. Hoje o Léo Pereira de novo tentou uma jogada pelo lado esquerdo, errou um passe completamente errado. O Internacional puxou o contra-ataque, porque o time do Flamengo simplesmente não faz a falta e não para a jogada. Porque era para os jogadores do Flamengo, teve duas jogadores do Flamengo que poderiam ter feito a falta e não fizeram a falta. Aí o jogador do Inter, que eu não me lembro quem, deu o passe pro Valência. Sorte do Flamengo que o passe do Valência foi muito forte. Aí a bola passou pelo Valência e depois não deu em nada. Mas o quê? O lance aconteceu o quê? Porque o Léo Pereira foi jogar ali quase de lateral esquerdo e deu um passe. Então, assim, se o Léo Pereira não tem necessidade de ficar subindo ao ataque quase como um lateral esquerdo, errar o passe, perder a bola e o Flamengo tomar contra-ataque. É só fazer, igual eu falei, é só o Léo Pereira ficar ali na defesa. Fica ali na defesa que você é bom zagueiro. Bom marcador, bom jogador com a bola no pé. Não precisa ir para o campo de ataque e ir lá quase como lateral esquerdo, porque aí você tenta fazer isso, ao invés de dar certo, dá errado. Aí o Flamengo toma contra-ataque.
E quase que o Flamengo tomou gol no contra-ataque, porque o Léo Pereira quis jogar quase como um lateral esquerdo, errou o passe e o Flamengo tomou contra-ataque. Mas como eu ia, e por causa disso, a nota do Léo Ortiz seria maior que a do Léo Pereira. Mas como a Mariana bem lembrou, o Léo Pereira fez o gol. Então o Flamengo só empatou porque o Léo Pereira fez o gol. Ele fez algo que, por exemplo, os atacantes do Flamengo não conseguiram fazer. O gol. Então, nota pro Léo Pereira 6,5. Agora eu começo falando com Alexandro. Vamos lá. Alexandro, eu acho que defensivamente ele não teve muita dificuldade na marcação. Até porque o Vitinho do Internacional, diferente do Wesley lá do outro lado, que foi para mim o melhor jogador do Internacional no jogo, o Vitinho pouco participou do jogo, quase não conseguiu driblar o Alexandro, criar jogadas ali pelo lado direito. O Alexandro fez um jogo bom, correto, defensivamente. Ofensivamente, eu acho que ele poderia ter participado mais do jogo, mas eu também acho que muito disso passa dos atacantes do Flamengo dar o passe para ele. E eu reclamei, eu acho que no intervalo, que 2 ou 3 vezes que o Michel poderia ter dado o passe para o Alexandre, que estava correndo para a linha de fundo, e o Michel puxou a bola para dentro, para o centro da área, e aí eu não lembro se chutou para o gol, se fez o cruzamento, e aí não adiantou nada o Alexandre passar ali. Acho que o Alexandre poderia ter participado mais do jogo. Mas também não é só a questão, como eu falei, não é só foi ele, os jogadores do Flamengo também teriam que dar o passe na hora que ele correu ali pela linha de fundo. Então, nota 5,5 para o Alexandre. E o Alexandre, na minha visão, concordo com a Mariana, é um dos grandes responsáveis no gol do Internacional, é bom destacar. Eu não acho que ele falhou, não acho que ele errou, deixo bem claro, eu não acho. Não, mas ele perseguiu o Boré. Ele acompanhou. Ele perseguiu o Boré achando que não tinha ninguém nas costas dele. Sim, tudo bem. Mas aí é que, se fosse o Vitinho que tivesse feito o gol, aí eu ia falar, realmente. Se fosse o Vitinho que tivesse feito o gol, eu ia falar, o Alexandre não marcou o jogador ali, o atacante ali dele. Mas quem que chegou de surpresa foi quem? Foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Normalmente, o volante adversário não vai chegar na segunda trave. E aí entra a questão que eu falo. Ali fica muito para mim a questão dos volantes do Flamengo. Não dá pro Bruno Henrique entrar na área e o De La Cruz e o Eric Pulgar não entrar na área junto. Entendeu? Porque você pode falar, mas o Michel não acompanhou. Sim. Só que quem entrou ali não foi o Vitinho, não foi o Aguirre. Quem entrou ali na área foi o Bruno Henrique. Quem tinha que ter acompanhado o Bruno Henrique entrando na área são os volantes do Flamengo. É o De La Cruz e o Eric Pulgar. Aí, como você comentou, o Eric Pulgar não marcou nem o Bernabé e nem o De La Cruz, nem o Eric Pulgar acompanharam o Bruno Henrique, que entrou livre na área. Então, a minha nota para o Alexandro, vou mudar aqui, é 5, porque realmente ele estava no lance ali do 5. Bom, para mim, a minha nota para o Alexandre também é 5, porque para mim, ofensivamente, o Alexandre praticamente não fez nada. Foi pouco ao ataque quando não recebeu o passe. Defensivamente, para mim, vacilou nesse gol. E no segundo tempo, quando o Internacional faz a mudança, sofre com o... Quem é que teve caindo para a direita? Carboneiro. Sofreu nos minutos finais com o Carboneiro. Até que ele foi para a zaga e o Ayrton Lucas foi ali. Não, mas aí já era 44 minutos do segundo tempo e tal, mas... Durante os 10 minutos ele sofreu com o Carboneiro ali pela esquerda. Então, para mim, não foi uma boa atuação do Alexandre, nota 5. Bom, posso ir pro próximo? Depois que o Carboneiro foi para a direita, tanto o Alexandre quanto o Léo Pereira ficaram com dificuldade na marcação. Ele e o Eric Pulgar também. Próximo. Pode ir. Pulgar. Nota 5 pro Pulgar. Pra mim, é a frase que eu falo do Pulgar. É um ótimo jogador quando tem a bola nos pés, mas deixa muito a desejar defensivamente. E o Flamengo hoje toma um gol que, pra mim, de todos os jogadores, o maior culpado é ele. Porque era ele na marcação. É ele que está mal posicionado. É ele que está tentando fechar o espaço do Bernabé e não fecha. Porque o Bernabé cruza completamente livre na segunda trave. Então, assim, não gostei do Pulgar marcando. E como sempre, tomou cartão amarelo. Porque, como sempre, está atrasado na jogada. Eu já falei isso, quem ver. Pode perceber que todos os cartões amarelos de Eric Pulgar são no meio de campo com o Eric Pulgar atrasado na jogada. Então, assim, Pulgar foi muito mal para mim no jogo. Com a bola nos pés também não achei que foi nada acima do normal. Foi o que ele é geralmente.
Então, não, foi o que ele geralmente não. Já teve jogos muito melhores com ele com a bola nos pés. Só pra deixar claro, já vejo jogos muito melhores com a bola nos pés. Pra mim, hoje, o Pulgar foi mal, nota 5. Vamos lá. Concordo quase em tudo que tu falou. Se não tudo. Concordo. Não vi. Acho que o jogo do Eck Pulgar com a posse da bola não foi nada demais. Já fez jogos muito melhores com os passes, que ele tem muita qualidade no passe, e concordo, não vi nada demais nos passes dele hoje. Ainda mais num jogo em que o Flamengo precisava que os seus meias fossem mais criativos, e não acho que o passe dele não teve nada de especial hoje. Concordo na marcação do gol do Internacional, ele era para ter diminuído o espaço para o Bernabé e tentado, pelo menos, atrapalhar o Bernabé, ou fazer o Bernabé pensar em não fazer o cruzamento, ou pelo menos não dar tanta liberdade para o Bernabé fazer o cruzamento. Acho que ele poderia ter chegado mais junto ali com o Bernabé, para o Bernabé desistir de fazer o cruzamento, ou ele próprio chegar junto e bloquear o cruzamento, e não fez isso. No segundo tempo, para mim, 3 jogadores, especialmente 2. A Mariana falou do Alexandre, mas para mim, Léo Pereira e Eric Pulgar, o que eles tiveram de dificuldade na marcação quando o Internacional, quando o Carboneiro foi jogar no lado direito, e aí foi a questão, não sei se foi exatamente. Isso mesmo, é isso mesmo. Lembrei aqui, porque quando o Roger faz substituição, o Wesley, se eu não me engano, vai jogar pelo lado direito. O Wesley do Inter vai jogar pelo lado direito. E o Carboneiro vai jogar pelo lado esquerdo, que é o Vitinho. O Carboneiro tá na esquerda. Só que, quando o Roger coloca o Thiago Maia, o Carboneiro vai jogar. Deixa eu ver se estou falando o nome certinho. Carboneiro. O Carboneiro vai jogar pelo lado direito. E depois que o Carboneiro foi jogar pelo lado direito, gente, o que o Léo Pereira e o Eric Pulgar tiveram de. Não, Alexandre, para mim, nem tanto. Para mim, foi muito Léo Pereira e Eric Pulgar. O que eles tiveram de dificuldade na marcação foi inacreditável. Pra você ter ideia, eu não sei se foi no lance foi do Eric Pulgar. O Eric Pulgar recebeu o cartão amarelo e eu acho que foi uma falta no Carboneiro. Num lance, exatamente como você falou, um lance em que o Eric Pulgar, como na maioria dos cartões amarelos que ele recebe, ele tá correndo atrás do adversário. Por quê? Porque ele ficou para trás. Aí ele vai lá e faz a falta e para a jogada. Foi exatamente a mesma. E eu acho que foi falta no Carboneiro. O Léo Pereira, para mim, é a mesma coisa. O que o Léo Pereira teve dificuldade no final do jogo para marcar o Carboneiro foi brincadeira. Pô, tanto que o Léo Pereira se machuca fazendo falta no Carboneiro. Exatamente. Então, assim, para mim, o Léo Pereira e o Eric Pulgar tiveram muitas dificuldades na marcação depois que o Carboneiro foi jogar pelo lado direito. Mas isso foi o quê? Faltando 15 minutos mais 5 minutos de acréscimos. Então, deu o quê? Uns 20, 21 minutos. Entendeu? Então, concordo. Nota pro Eric Pulgar, para mim também foi 5. Nota do Eric Pulgar para mim também é 5. 5. Vamos agora, então, próximo, De La Cruz. Como eu já tinha começado a comentar, um jogo em que o Flamengo não tinha o Arrascaeta e o Gerson, eu esperava que o De La Cruz fosse o meia criativo que conseguisse dar os passes que o Léo Ortiz acertou. E assim como o Eric Pulgar, eu achei que o De La Cruz, na troca de passes, não teve o passe dele, não teve nada de especial no jogo. E o Flamengo precisava que o De La Cruz hoje fosse o meia criativo do Flamengo, que iria acertar muitos bons passes, que iriam quebrar linhas de marcação, como o Léo Ortiz acertou 2 passes no jogo. O De La Cruz, não me lembro de um passe tão bom quanto o Léo Ortiz. Eu não me lembro do De La Cruz acertar um passe tão bom que fizesse um atacante do Flamengo entrar ali na área ou ficar na frente do gol tão bom quanto do Léo Ortiz. Pode ser que tenha tido eu posso estar errado aqui, mas o passe em que dão pro Juninho tentar driblar o goleiro do Inter, o passe foi do Bruno Henrique ou foi do De La Cruz? Eu tô na dúvida. Foi do Bruno. Então, aquele passe foi muito bom. Tava impedido. Mas o passe foi muito bom. E esse é o passe que eu tô falando. Eu não me lembro se foi o De La Cruz ou foi o Bruno. Você tá falando foi o Bruno. Esse é o passe que eu esperava que o De La Cruz acertasse. Por quê? Porque o Flamengo não tinha Gerson e Arrascaeta. O Flamengo precisava que alguém, vamos assim, chamasse a responsabilidade. Por isso eu queria uma responsável de titular desde o começo. Mais meias
Num jogo que o Flamengo iria propor jogo. Porque o Flamengo tá jogando em casa. Embora o Internacional seja um time que quer ter a posse de bola, o Flamengo tá jogando em casa. Então, na maioria das vezes, o Flamengo iria propor mais o jogo. E aí, eu acho que faltou o De La Cruz ser esse jogador, ser o meia que mais criativo, o jogador que desce o passe que o Léo Ortiz acertou. 2 passes que o Léo Ortiz acertou. Então, também acho que o De La Cruz, assim como também acho que o De La Cruz poderia estar na marcação do Bruno Henrique no gol do Internacional. Então, nota 5 para o De La Cruz. Bom, para mim a nota do De La Cruz também é 5. Acho que era o meia mais próximo ao ataque que poderia fazer a diferença e não conseguiu fazer a diferença. Então, para mim, a atuação do De La Cruz foi bem decepcionante, assim como o Pulgar, para mim, vacilaram na marcação também no lance do gol. Onde estava a De La Cruz no lance? Não faço a menor ideia. Não parecia no lance, nem quando a câmera abriu, o Bernabé com a bola nos pés, cadê o De La Cruz no lance? Não tinha De La Cruz também no lance. Fechou a câmera do jogador do Internacional, cadê o De La Cruz no lance? Então, para mim, a nota do De La Cruz também é 5. Outro que ofensivamente não conseguiu fazer grandes passes para ajudar o quarteto ofensivo. Defensivamente vacilou no que eu estou mencionando aqui. Então, a nota 5. Vamos Próximo, desculpa, sou eu. Eu que Luiz vou falar. Araújo. Luiz Araújo. Nota 2. Eu gosto muito do Luiz Araújo. A atuação do Luiz Araújo foi péssima. Até escolhi a palavra para falar. Por isso que eu parei aqui, para não falar outra coisa. A atuação dele foi horrível e o lance que ele tem, a gente criticou o Juninho por ter perdido aquele gol. Rola a bola do empate do Flamengo. O Flamengo empatou. Rolou a bola. O Antony, goleiro do Internacional, sai jogando. O Antony jogou a bola no pé. Não, peraí, deixa eu ver se foi antes ou depois. Só um minuto. Peraí, que eu quero ver aqui. Tá. Se eu não tô errada, sai, rola a bola. O Antony, goleiro do Internacional, tenta sair jogando. Ele joga a bola no peito do Luiz Araújo. No peito do Luiz Araújo. O Luiz Araújo corta o adversário e completamente livre de frente pro gol, chuta para fora. O Flamengo hoje não ganhou por sua incapacidade de finalizar o gol. Foi por isso que o Flamengo não ganhou hoje. E a atuação do Luiz Araújo, no geral, foi tenebrosa. Não voltava para marcar, não conseguia chegar à linha de fundo, partia para dentro, não conseguia absolutamente nada. Na única finalização dele, que no primeiro tempo foi uma de fora da área, que a bola só foi perigosa porque a bola bate no jogador do Inter e passa por cima do gol. E teve essa chance. Muito mal, muito mal. Nota 2 para o Luiz Araújo, um dos piores em campo junto com o Wesley. Vamos lá. Luiz Araújo, partida péssima do Luiz Araújo. Eu usei mesmo a palavra péssima partida do Luiz Araújo. Dos jogadores do Flamengo que começaram hoje, para mim, era um dos jogadores que eu mais tinha expectativa que conseguisse, por exemplo, fazer a diferença para o Flamengo vencer a partida, e não foi isso que aconteceu. Eu tô muito decepcionada com a atuação do Luiz Araújo, até porque o Luiz Araújo jogou de ponta direita. Não é como se ele tivesse jogado de ponta esquerda e tivesse jogado mal, como já aconteceu algumas vezes nessa temporada. E aí tudo bem, não é a posição principal dele. Mas hoje ele jogou de ponta direita. E ele jogou tão mal quanto jogou de ponta esquerda. Exatamente. Entendeu? Assim como eu vou já depois comentar sobre o Michael, mas assim, gente, eu fiquei impressionada com a atuação do Luiz Araújo e do Michael. Gente, eles não fizeram quase nada no jogo. Numa partida em que o Flamengo precisava que jogadores decidissem, porque era óbvio que seria um jogo dificílimo pro Flamengo. Mas os atacantes do Flamengo foram totalmente decepcionantes. E o Luiz Araújo é um desses. Gente, o Luiz Araújo não criou quase nada no jogo. Você falou, teve a finalização do primeiro tempo que a bola desviou e saiu. Teve o lance no segundo tempo. Pô, cara, naquele lance ali, dava duas coisas que era pra ter feito melhor. Quando ele dribla o jogador do Internacional, vai muito bem no drible, eu falei, chuta pro gol. Mas não era pra chutar daquela forma. Ele tava livre. E não é que, nossa, quase seu gol. Não. A bola foi quase isolada. A bola quase deve ter ido na arquibancada. Não deve ter ido porque a arquibancada ia ficar bem distante do campo. Porque, gente, o chute foi horrível.
Assim como ele poderia, por exemplo, ter dado passe pra dentro da área. Porque tinha vários jogadores do Flamengo entrando na área. Aí, eu não vou falar que ele toma a decisão errada, porque eu falei chuta pro gol. Mas poderia ter dado passe. Tinha um anjinho dentro da área. E aí, ele perde, chuta muito mal pro gol e não dá o passe. E tinha vários jogadores do Flamengo na área. Assim, partida totalmente decepcionante do Luiz Araújo. Esperava muito dele e partida muito ruim. E hoje jogando de ponta direita. Nota 3. Pra não ter ido pro meu caminho. Vamos lá, próximo, Bruno Henrique. Eu começo. Bruno Henrique. Como eu falei, eu achei que o Bruno Henrique não fez um jogo ruim jogando de segundo atacante. Não acho que fez. Concordo com a Mariana que teve momentos que ele se atrapalhou, pisou na bola. Mas, como a Mariana mencionou, acho que o Bruno Henrique deu aquele passe pro Juninho, que ele dribla o goleiro, mas não consegue driblar o goleiro, que o Rocher tira a bola. Eu acho que, por exemplo, tem um lance que o Bruno Henrique poderia ter cabeceado melhor pro gol, mas não foi o Bruno Henrique que teve várias chances para finalizar. Eu acho que ele participou bem do jogo, se você pensar onde ele estava jogando, que o Bruno Henrique... Eu nem sei se eu já vi o Bruno Henrique jogar de segundo atacante ali. Assim, não. Na época do Gabriel, da época que jogava com o Gabriel, que era segundo atacante, ok, ali, mas é um quase do lado do outro. Assim, jogando como um meio atacante, eu não me lembro. Eu não acho que ele fez um jogo ruim, não acho mesmo. Acho até que foi um dos melhores jogadores do Flamengo na partida. E quando ele jogava pelo lado esquerdo, quando ele caía para jogar pelo lado esquerdo, gente, ele conseguia criar alguma coisa ali. Conseguia ganhar um escanteio, conseguia fazer um driblar, deixar o marcador do Internacional para trás, que era o Aguirre. Conseguia fazer o cruzamento. Poxa, era pro Bruno Henrique ter jogado de ponta esquerda. Ainda mais depois do que você viu no primeiro tempo. Já era, desde o início do segundo tempo, a Mariana acha que o Bruno Henrique já era para ter iniciado desde o começo, né? De ponta esquerda o jogo. Para mim, ok, eu não ok a formação que o Felipe Luiz escolheu. Mas no intervalo, para mim, já era para o Bruno Henrique ter jogado Pra de ponta mim, ele esquerda. tinha que ter modificado no meio do primeiro tempo. Exatamente, no intervalo. Não, no meio do primeiro tempo. Tá. Ali Antes. já tinha visto que tinha dado errado. E aí, o Bruno Henrique, pra mim, era pra ter jogado de ponta esquerda, não jogou nenhum momento praticamente de ponta esquerda, só em alguns momentos que ele jogou ali, mas aí foi uma movimentação dele que ele foi jogar pela esquerda e foi onde ele conseguiu criar algumas jogadas, fazer algumas coisas. Então, a minha nota pro Bruno Henrique é 6,5. Sou eu? Pode. Minha nota pro Bruno Henrique é 6. Jogando por dentro, não conseguiu praticamente fazer nada. A única coisa que ele conseguiu fazer foi no lance que o Juninho tá impedido. Nas vezes que chegou pelo lado esquerdo de campo, aí sim ele foi muito bem, criou oportunidades, fez bons cruzamentos e realmente ajudou bastante o Flamengo. Mas aí não é culpa do Bruno Henrique, aí foi um equívoco total do Felipe Luiz. Ele não usou o Bruno Henrique em nenhum jogo do Campeonato Carioca nessa posição e decidiu fazer isso hoje contra o Internacional. Bruno Henrique de Costa não dá, cara. Nem de ponta, a gente já falou várias vezes que o Bruno Henrique é um jogador que de ponta não consegue jogar bem quando ele está de costa para o gol. Ele vai bem quando ele pega, recebe a bola de frente para o adversário. E hoje ele jogou praticamente o tempo todo de costa. Então, assim, 6 para o Bruno Henrique, porque ele realmente foi o jogador que mais tentou, principalmente no primeiro tempo, que poderia, inclusive, ter saído com uma assistência se a cabeçada do Juninho tivesse ido no campo. Então, nota 6 para o Bruno Henrique. Aquele cruzamento foi do Bruno Henrique. Nem me lembrei. Pois é. Bom, próximo é o Michael. Pra mim é nota 2 pro Michael. Horroroso. Muito mal. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. A atuação do Michael foi tenebrosa. Cara, errou absolutamente tudo que tentou. Pra mim, o lance que marca ele é o lance em que ele puxa da esquerda. Vai puxando. Ele vê o Wesley livre. Continua puxando a bola pra esquerda. Continua puxando a bola pra direita. Puxa. Aí, quando o ângulo de passe fecha, ele decide tocar a bola. Tipo assim, cara, presta atenção. Você tá dormindo no jogo. Porra, você tá enfrentando Internacional, cara. Você não tá enfrentando qualquer time do Campeonato Carioca de time pequeno. Presta atenção. Você tá jogando no Flamengo. Pô, se o Felipe Luiz deixasse o Michael e o Luiz Araújo mais 10 minutos em campo, eu ia perder a minha cabeça com o Felipe Luiz, pô. Era óbvio que era pra... Primeiro de tudo, viu no meio do primeiro tempo. Cara, ali já era para modificar.
Não modificou. Aí chega no intervalo, me volta com o Michael Luiz Araújo, mas o pior de tudo, me volta com o Michael. Ah, o Felipe Luiz brincou hoje, de verdade. O Felipe Luiz foi mal, mas foi muito mal. Pô, voltar com o Michael pro segundo tempo? Ah, tá, aos 9 minutos, tava lá os jogadores do Flamengo pra trocar. Eu realmente nunca vou entender Não, isso. Não, entraram não, com... não consigo entender. Entraram com 12 minutos. Sim, entraram com 12 minutos, porque o jogo continua falando. Tá. Ah, e já tava lá, 9 minutos. Lá, aos 9 minutos já tava lá. Então, assim, dois pro Michael. Só não foi pior. É o que eu falei. Michael, Luiz Araújo e Wesley. Joga pro alto, escolhe um quem for pro campo. Vamos lá. Michael. Assim como eu falei do Luiz Araújo, não conseguiu fazer praticamente nada no jogo. Teve momentos no primeiro tempo que o Alexandro passa para receber o passe ali na linha de fundo e o Michel simplesmente não dá passe. Ele corta pro centro. Qual foi a vez que o Michel conseguiu cortar pro centro e acertar um bom chute? Nenhuma vez. Nenhuma. E teve um lance, você falou, esse lance que definiu a partida do Michel, o negócio que você falou, né? Pô, não, pra mim não foi esse lance, não. Sabe qual foi um lance do Michael que eu guardei na minha memória até o final do jogo? Gente, teve um lance que o Michel cortou a bola, foi pro centro, puxando pro centro e fez o cruzamento. Pra ninguém. A bola saiu pela linha de fundo. Eu lembro desse lance. Eu lembro de falar, não tem ninguém passando pra que você Então, assim, o Michael não fez praticamente nada no jogo. Porque em momentos que ele poderia ter dado passe pro Alexandro, que ia receber ali na linha de fundo, ele não deu passe. E ele ficou com a bola e não deu um bom passe. Não acertava um bom cruzamento. Se acertou um ou outro cruzamento, é porque realmente a minha memória deve estar lembrando de nada mesmo da atuação do Michel. Porque eu lembro desse cruzamento do Michel. Gente, horroroso o cruzamento dele. Ele cruzou pra ninguém. Quando ele fez o cruzamento, eu já tinha visto a bola descer pela linha de fundo. Eu também. E não é que assim, tinha jogador do Flamengo que tinha corrido para receber a bola. Não tinha, não. Não tinha, não. O cruzamento foi horrível. E ele volta pro segundo tempo e não faz nada também. Não consegue fazer nada demais no segundo tempo. Demorou a ser substituído. Já era para ter sido substituído no intervalo. E para mim, digo mais. É porque na hora eu tinha falado depois que a Mariana me lembrou bem. Que o Gonzalo Plata tinha jogado pelo... Gonzalo Plata... lembrando que o Michael levou pra casa uma assistência, porque ele erra. Porque é isso. Ele erra o chute. Mas como o Léo Pereira consegue ficar com a bola... Bem lembrado. É bem lembrado. O Michael chuta pro gol. No gol do Flamengo, se não tem o Léo Pereira no caminho, a bola ia pra fora. Não, sério, a atuação do Michel foi muito Porque o Michel chutou completamente errado. Com a perna direita, um chute completamente errado. Se não tá o Léo Pereira, a bola ia pra fora. E assim, o Michael, como a Mariana bem me lembrou, eu falei no começo do pré-jogo, e a Mariana me lembrou bem algo que eu não tinha me ligado, que foi que o Gonzalo Plata jogou no Equador. E aí isso pode, com certeza... E o Felipe Luiz falou na coletiva não é, que tem a ver com que o Gonzalo Plata não tem iniciado o jogo, não é? Pois é, por que eu tô falando isso? Porque quando eu vi a escalação do Flamengo e vi o Gonzalo Plata no banco de reserva e o Michael de titular, eu não entendi nada. Porque eu falava, como assim? Porque na hora eu realmente não entendi, mas aí a Mariana me lembrou, porque eu pensei, pô, um dos melhores jogadores do Flamengo em 2025 no banco de reserva para jogar o Michael, que tem feito jogos medianos e outros jogos nem tão bons assim, e tá voltando e voltou há pouco tempo de lesão. Eu não tinha entendido, mas aí a Mariana me lembrou bem que teve a questão dos jogos do Gonzalo Plata jogar pelo Equador, e aí eu entendi. Partida muito ruim do Michel, nota 3. Você comentou já sobre o Michel? Então, agora eu. Juninho. Vamos lá. Não seria uma pessoa legal como o Juninho. O Juninho, eu achei que no primeiro tempo o Juninho estava fazendo um jogo ok ali do quarteto de ataque. Depois do Bruno Henrique, para mim, o Juninho era o melhor do Flamengo. Mas não dá para dizer que era muita coisa, porque o Luiz Araújo... Ele não era o melhor do Flamengo. Não. Era ele que não estava conseguindo fazer o gol. Não é isso não, não é isso não. É porque a partida do Luiz Araújo e do Michel era tão ruins que me fizeram achar que o Juninho não tava fazendo uma partida ok. É na conta do Bruno. Vou explicar. Na conta do Bruno Henrique. Vou explicar. O Juninho simplesmente perdeu todas as chances. Naquela cabeçada em que o Rocher faz a defesa, eu nem acho que a cabeçada dele foi ruim. Mas ele poderia ter cabeceado melhor e ter feito o gol. E ele perdeu o gol. Ali tem mérito do Rocher? Tem. Mas ele podia ter feito melhor e ter feito o gol e não fez.
Outro momento, no segundo tempo, vem o cruzamento, ok, de novo, o Fernando toca, acho que o Fernando desvia a bola, bate na cabeça do coisa e ele atrapalha o Juninho. Mas de novo o Juninho cabeceia mal pra caramba. Chega no segundo tempo. Vamos lá de novo. Ou melhor, no primeiro tempo. Teve o lance, ele cabeceia, o Rocher faz a defesa e ele não consegue chegar a tempo para conseguir fazer o gol no rebote. E aí vem o ponto principal, que é o Juninho perde um gol. E. Ah, não, calma aí, eu não posso esquecer. No lance que estava impedido, que o Bandeira da impedimento e ele estava realmente impedido, ele não conseguiu driblar o Rocher e não é como se ele tivesse marcado, ele estava livre. E o Juninho não conseguiu driblar o Rocher. O Rocher deu um tapa na bola e tirou. Então, se a bola estivesse valendo e não tivesse pedido, ele teria pedido o gol. E ali não é só mérito do Rocher, é também desmérito do Juninho, que não conseguiu driblar o Rocher. E aí chega no segundo tempo, para completar, ele perde um gol inacreditável, que ele recebe um grande lançamento do Léo Ortiz, e ele simplesmente perde um gol de frente pro goleiro. Que era só chutar no canto e fazer gol. E ele perde o gol. E nem vem falar, igual a Maria falou, não vem falar de azar. Não tem azar. Ele tinha que ter feito gol. Qualquer jogador ali tinha que ter feito gol, especialmente o seu centroavante. Centroavante está ali para fazer gol. Não adianta o centroavante ser bom para ajudar na marcação. Não adianta o centroavante ter boa movimentação. Não adianta o centroavante ter um bom passe. Se o centroavante não fizer gol, não adianta nada isso. Então, se eu elogiei o Juninho nos 2 jogos contra o Fluminense, que ele entrou no segundo tempo e entrou bem, num desses jogos ele até fez o gol, no outro ele dá o passe que depois o gol é anulado, e perdeu algumas boas chances e perdeu a grande oportunidade do Flamengo para fazer o 2-1. Um gol que ele tinha que ter feito, gol perdido, nota 3 para o Juninho. Bom, sobre o Juninho, pra mim o Flamengo hoje não leva 3 pontos pra casa, porque o Flamengo hoje não tinha um centroavante do nível do elenco do Flamengo. É bem simples assim. Assim, vai precisar de mais tempo. Ele vai precisar de mais tempo. E eu continuo dizendo, o Juninho não tem qualidade suficiente pra ser centroavante no time do Flamengo. Essa é a verdade. Cara, o cara teve 3 finalizações. 3 finalizações. E nós não estamos contabilizando a finalização que ele tenta driblar o Rocher e não consegue. Ali não foi nem finalização. Se o Flamengo tivesse hoje um centroavante que soubesse fazer gol, o Flamengo teria levado os 3 pontos. Ele perdeu 2 oportunidades de cabeça que um bom cabeceador teria marcado gol. Principalmente a primeira oportunidade. O gol que ele perde de pé simplesmente é inacreditável. Cara, não tem defesa. Não me venha falar de azar, não me venha falar de nada. Ele perdeu o gol. O cara deu 7 passes no jogo. Acertou 6. 7 passes. Perdeu 2 grandes chances. Tava ali, ele hoje estava ali só para fazer o gol. Não dá para dizer assim, o time não criou para ele. Criou. E ele desperdiçou. Eu que sou crítica pra caramba do Gabriel, por conta. Eu falava, o Gabriel precisava de 3 chances para marcar um gol. O Juninho teve 3 chances e não conseguiu marcar nenhum. Então, assim, eu entendo que o Flamengo agora mudou, que o Flamengo agora precisa olhar para o mercado para tentar o papo de coach, não sei o quê, não sei o quê. Tá, não. Legal. Isso para mim não muda absolutamente nada. O Flamengo, que não tinha o Pedro, sabia muito bem que precisava contratar um bom atacante. Eu não tô falando para você que você tinha que encontrar um centroavante no mercado do nível do Pedro, você não ia encontrar. Mas você tinha que contratar alguém que realmente sabia fazer uma boa quantidade de gols. E eu disse, quando eu analisei o Juninho, um dos defeitos do Juninho é o quê? Finalização. Ele não é um bom cabeceador. Ele estava livre. Ele conseguiu a impulsão para cabecear e ele cabeceou praticamente em cima do Rocher. Se ele erra a cabeçada, ele tinha feito gol. Mas ele cabeceou. Ele acertou bem a cabeçada. A bola não foi nem no canto. Por isso que o Rocher pegou a bola. O gol que ele perde de cabeça, desculpe. O gol que ele perde de pé, desculpa, não tem coisa. É nota 3 e eu falo com toda certeza. O Flamengo hoje não ganhou porque não tinha um atacante que sabia fazer gol. Hoje me lembrou o Bahia da temporada passada com o Everaldo no ataque, perdendo um monte de gol. Hoje me lembrou isso.
Vamos lá. Agora, Everton Cebolinha. Monte de cotações horríveis. 2. Não. Reparou? Repara. Luiz Araújo, pontos do Flamengo hoje. Vamos tirar o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique não é mais ponta. Ele não tá mais jogando de ponta. Vamos ignorar o Bruno Henrique Inclusive, ponta. não jogou hoje assim. Não jogou esse ponto. Então vamos lá. Qual foi a nota do Luiz Araújo? 2. Qual foi a nota do Michael? 2. Qual foi a nota do Cebolinha? 2. Entendeu por que o Flamengo não ganhou hoje? Além de ter um atacante que perdeu, no mínimo, 2 grandes chances, os pontas do Flamengo fizeram, juntos dos 4 pontas, 3 fizeram partidas ridículas. Então, qual é a explicação do porquê o Flamengo não ganhou o Internacional hoje? Aí a explicação do porquê o Flamengo não ganhou o Internacional. Porque a atuação dos pontas foram ridículas, com exceção ao Plata, e o Juninho perdeu um lance de gol. É isso. Eu não vou mais falar sobre o Cebolinha. Eu já falei sobre o Cebolinha. Antes de vocês começarem a pegar no pé do Arrascaeta, olha pro Cebolinha. Mira o Cebolinha. Ótimo salário. Custou caro. Está sempre no DM. Entra mal. Só sabe cortar para um lado. Entendeu? Antes de vocês pegar no pé de alguém, por favor, vamos analisar o elenco e perceber quem realmente está muito mal. Vamos lá. Everton Cebolinha. O Michel estava entregando nada na esquerda. E aí o Everton Cebolinha entrou e entregou nada pela esquerda. Assim, é impressionante. Na verdade, foi pior, porque ele ficou entregando a bola para adversário. Assim, é impressionante como era o Bruno Henrique. E 2, 3 momentos que ele jogava ali pela esquerda, ele criava alguma coisa que o Everton Cebolinha e o Michel não criavam. Gente, o lado esquerdo do Flamengo era um nada. Não saía praticamente nada dali. E aí entra o Everton Cebolinha hoje, na minha opinião, e eu acho que não é só na minha, na sua também, é o último da lista dos pontos do Flamengo. E assim, ele não tá jogando bem já tem tempo. E ainda tem essa questão de lesão. Eu só não vou falar que o Flamengo tinha que vender o Everton Cebolinha, porque senão o elenco vai ficar menor. Porque, gente, o Everton Cebolinha entrou. Mas se for para um ponto, E digo mais, o Everton Cebolinha, pra mim, nem era pra ter entrado no jogo. Era pra ter entrado o Matheus Gonçalves, como eu comentei. O Everton Cebolinha entrou muito mal. Não melhorou absolutamente nada no que o Michel tava fazendo. Na verdade, manteve o futebol, que nada acontecia ali pelo lado esquerdo. Não. Pra você entender, eu não lembro de nada do Everton Cebolinha no jogo. Eu não faço nem... Eu lembro. As 3 vezes que ele perdeu a bola, o Internacional chegou no ataque. Mas tirando... Não, sim, tudo bem. Eu tô falando alguma coisa que foi positiva. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de... Tem número aí? Tem alguma finalização do Everton Cebolinha? Assim, me perdoe. Mas o que de positivo o Everton Cebolinha fez nos últimos 6 meses? Então, assim, o Everton Cebolinha, o Michel saiu não jogando bem e entrou o Everton Cebolinha que não jogou também nada. Vou pegar os números do Cebolinha aqui. Gente, assim, me surpreende. Não é assim, ele teve pouco tempo de jogo. Não, ele não teve, não. Ele entrou aos 12 minutos no tempo. E ele praticamente não fez nada no jogo. Nada. E para um jogador, como a Maria falou, que foi tão... O Flamengo contratou um valor tão caro, só jogou realmente bem na época do Tite. E não, o Felipe... O Everton, prova que é um jogador completamente... O Everton Cebolinha não chegou ontem. O Everton Cebolinha tá há muito tempo no Flamengo. Tem que parar de se machucar. O cara conseguiu ter a pior nota do time. Pois é. Superando o Juninho, que perdeu 2 grandes chances. Pra você ver o nível que eu falei do Everton Cebolinha. Não é brincadeira. Olha aqui. Olha aqui. Números. Números. Vamos. Tem alguma finalização? Porque, gente, eu não me lembro. Vamos lá. Everton Cebolinha, 33 minutos. Tentou 3 dribles. Não acertou nenhum. Ações com a bola, 16. Passes, 10. Acertou 6. 60%. Duelos no chão. Em 6 duelos, ele ganhou 1. Ele conseguiu perder a posse da bola em outra oportunidade. Eu só queria falar... Cruzamentos ele não fez nenhum. Não. Nenhum cruzamento. Nenhum cruzamento. Quantas vezes chutou no gol? Não tem. Isso não fez nada. Peraí. Deixa eu mencionar uma coisa. Quando eu digo pra você que o Everton Cebolinha fez, qual era a diferença do Everton Cebolinha pro Michel? Tinha uma diferença. O Everton Cebolinha perdia a posse da bola que o Michel não perdia. Você tá... Da onde você tirou isso? Sabe, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Juntando os 10 minutos que o... Como é que é o nome dele?
Carboneiro. Não. Que o Michel jogou com o primeiro tempo, ele jogou 55, 56 minutos. Ele jogou quase o dobro do Everton Cebolinha. O Cebolinha jogou 33. O Everton Cebolinha perdeu 8 vezes a posse da bola. Sabe quantas vezes perdeu o Michel? 7. 7. O Cebolinha perdeu 8. Cebolinha jogou 33 minutos. O Michel deve ter jogado 55, 56 minutos. Então, você me perguntou pra mim, mas Mariana, qual foi a grande diferença do Michel? Você teve uma diferença. Sabe qual é a diferença? O Michel não estava perdendo a posse da bola e o Flamengo não estava tomando contra-ataque. Um dos motivos 57 minutos. Um dos motivos do Flamengo tomar contra-ataque, isso porque a gente não está contando os acréscimos. Isso. O Flamengo passou a tomar um monte de contra-ataque porque o cidadão Everton Cebolinha estava toda hora querendo cortar para dentro, com o Internacional jogando com três volantes e a dupla de zaga do Internacional contra o melhor zagueiro do Internacional, que era o Vitão. Se você não sabe, no lance que o Léo Pereira faz a falta, adivinha quem perdeu a bola lá no ataque? Vamos lá. Nota... Ah, e só para terminar, a nota pro Everton Cebolinha é 3. 3. Você já falou do Everton Cebolinha? Já, 2. Ah, tá. Você viu que nossas notas estão... Ela foi dando nota para quem ela achou que foi mal, tudo 2. E eu achei que tudo 3. Foi basicamente isso. O Wesley tirou 2, Luiz Araújo tirou 2, Michael tirou 2, o Cebolinha tinha que tirar até menos. O Juninho tirou quanto? 3. Ah, tá. Não, porque o meu o Wesley tirou 3. Nota 3 pro Wesley, nota 3 pro Luiz Araújo, nota 3 pro Michel, nota 3 pro Juninho e nota 3 pro Everton Cebolinha. Então vamos agora seguindo. Ah, lembrando, o Matheus Gonçalves e a Ita Lucas sem notas, porque entraram 44 minutos. Pois é. Vamos lá. Nota para Gonzalo Plata. Ainda tem um Plata. Nota 6 pro Plata. O único ponto é que fez alguma coisa decente no time do Flamengo e deu uma vida por aquele lado direito. Com certeza, foi de longe o ponto que melhor entrou. Foi de longe o ponto que melhor jogou. Felipe Luiz falou, ele não tinha condições de jogar todo esse tempo porque ele jogou 2 jogos com a seleção do Equador. Então a nota 6 pro Plata. Pois é, o Gonzalo Plata entrou no jogo, o Flamengo já estava bem no segundo tempo e foi melhorando cada vez mais com o passar do tempo e estava o Gonzalo Plata no jogo, entrou bem no jogo, conseguiu criar algumas boas jogadas ali pelo lado direito, acertou alguns bons passes. Concordo definitivamente num dia em que... Só pra você, realmente, quantidade mesmo. O Everton ele acertou 60% de passes. O Plata acertou 83%. Olha a diferença. Pois é. Enquanto num dia em que os pontas do Flamengo fizeram, os atacantes que jogam pelo lado de campo fizeram um jogo horrível, o Gonzalo Plata foi um dos jogadores que jogam ali o destaque. Conseguiu... Não foi o destaque. Não, foi o destaque. Ele estava no momento que o Flamengo melhorou no jogo. Exatamente. Entendeu? E isso também passa pela atuação dele. Com certeza. Entendeu? É basicamente isso. Que o Flamengo voltou melhor no segundo tempo era óbvio. Ele deu vida. Que o Flamengo melhorou no segundo tempo era óbvio. Mas o melhor Flamengo foi já quando estava o Gonzalo Plata no jogo. Exatamente. Então, assim, ele participou dos melhores momentos do Flamengo na partida. Estava nos melhores minutos do Flamengo no jogo. Nota 6 para ele. O Wallace Ian, vou comentar aqui rapidamente. O Wallace Ian, eu achei que ele tinha que ter entrado como centroavante, já comentei isso. Acho que ele entrou bem no jogo. É verdade que teve um lance ali que ele chutou pro gol. E aí ele dominou muito bem a bola no peito. E aí a bola, infelizmente, correu e ele acabou chutando para fora, né? Não tinha o que fazer. Acho, sim, que ele perdeu uma ótima oportunidade. Para mim foi uma grande chance. Aquele jogada, que eu não sei se é o Plata que faz a jogada ali pelo lado direito. A bola sobra pro Wallace Ian e ele, para mim, perde o gol. Chuta muito mal. Era uma ótima oportunidade. Mas eu acho que o Wallace Ian entrou bem, porque eu gosto de ver quando os jovens chamam a responsabilidade, participam do jogo. E eu vejo isso tanto no Matheus Gonçalves quanto no Wallace Ian. São jogadores que, quando jogam, eles praticamente, dificilmente passam despercebidos. Eles estão sempre participando do jogo e eu acho que o Wallace Ian entrou bem. De novo, acho que não era para ter entrado ali. Acho que era para ter entrado de centroavante. Mas eu acho que ele entrou bem no jogo. Então, nota 6 para o Wallace Ian. Para mim, 6 nota, minha nota também é 6 para o Wallace Ian. É um jovem que, mais uma vez, prova que com o tempo vai ganhar espaço nesse elenco. É um bom jogador, é um jogador que realmente vejo bastante qualidade nele. É um jogador que
cada partida que entra, você vê que ele tenta. É verdade que ele teve uma chance no qual ele domina muito bem, mas o ângulo estava fechando, não é exatamente culpa dele, o zagueiro também estava em cima dele, então assim, eu gostei do Wallace Young, então nota 6 para ele. Pois é. Deixa eu falar uma coisa aqui, só para falar umas 3 estatísticas aqui. O Flamengo teve 19 finalizações, tá? O Internacional teve 5. Flamengo só em 19 finalizações, o Flamengo acertou o alvo apenas 5 vezes. E o time teve 4 grandes chances. Então, eu vou repetir de novo. O Flamengo deixa 2 pontos no caminho por conta da incapacidade do Juninho de fazer um gol e das atuações horrorosas dos pontas do Flamengo. Foi por isso que o Flamengo deixou de vencer o Internacional no dia de hoje. Mesmo desfalcado, o Flamengo deveria ter vencido por conta da sua atuação no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito mal. Pois é. Então é isso? É isso. É isso, gente. Estamos terminando aqui a live. Esse pós-jogo aqui de Flamengo 1, Internacional 1. É isso. Segue a gente aí nas redes sociais. Segue a gente aí nas lives. Vamos comentar muito ainda sobre o Flamengo. Fazer muitos vídeos e lives falando sobre o Fla. Como mesmo o Felipe Luiz falou, hoje é que começa a temporada e ele disse que, se nada acontecer, o Pedro vai estar à disposição em abril. Só para mencionar antes de... Ele comentou alguma coisa sobre Luiz Araújo e... Não. Léo Pereira, não? Porque eu achei que o Luiz Araújo colocou a mão assim na frente, assim. Não comentou nada. Então é isso, gente. Até a próxima. Nos vemos na próxima. Fica assim.